Are you ready? Completando esse ano agora 25 anos de tabelionato. Fui advogada antes, sou uma santista que não veio ao mundo a passeio. E aí eu decidi que eu queria magistratura e tô lá estudando para magistratura. Passei no primeiro concurso que eu prestei e quando chegou o resultado eu não passei. Fiquei muito chateada, mas como eu confio super em Deus, eu sabia que tinha alguma coisa melhor reservada. Terceiro. Aí quando eu prestei o terceiro, que foi o que eu passei em primeiro lugar e assumi esse que eu tô até hoje. Seu nome? Meu nome é Priscila Agapito. O que você faz? Eu sou tabeliã de notas aqui na capital de São Paulo. Que problema você resolve? Eu resolvo a vida das pessoas. E como você resolve esse problema? Com muito amor no coração. Casal notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana E Vitória. esse podcast, como você já sabe, tem a missão de desmistificar o cartório. Que raio é esse, meu Deus? É fazer do cartório um negócio mais legal, menos chato, menos burocrático, mas esse negócio a gente não tem. É, burocrática a gente não tem como mudar. Pois é. Mas ser legal, pô, tem. Pois é. E Então, esse podcast é pra quem? esse podcast é pra quem sabe muito de cartório, pra quem não sabe nada de cartório e pra quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E esse episódio tem o apoio aqui da Ciplan, que é a empresa líder do estado de São Paulo em atendimento de cartórios na área de tecnologia. Há mais de 42 anos, a Ciplan está no mercado, com mais de 500 cartórios sendo atendidos. Com software de gestão, inteligência artificial aplicada em imóveis, escritura, reconhecimento de firma. É uma tecnologia que não entende só de balcão, mas do cartório como um todo. E aí você pode conferir tudo isso que a gente falou aqui e muito mais em www.ciplan.com.br. Pode ficar tranquilo que vai aparecer aqui embaixo, assim, que o editor é bem bom. O editor é bem bom. O editor está quase parando de trabalhar no cartório por causa disso. Então, vamos aqui à nossa entrevista. Quem é Priscila Agapito? Pois é, gente. Tô completando esse ano agora 25 anos de tabelionato. Fui advogada antes. Sou uma santista que não veio ao mundo a passeio. Trabalhando desde os 12 anos de idade, com barriga no balcão, fórum. Então, assim, eu resumindo, eu falo que eu não vim ao mundo a passeio. Trabalhar nunca fez mal a ninguém, né? Não, pelo Eu contrário. nunca vi na certidão de óbito, né? A gente passa várias, 20 anos disso, né? Mais de 20. Escrito assim, morreu porque trabalhava demais. Isso aí não existe. Tem até outras coisas. Morre de depressão porque não trabalha. Mas trabalho não mata ninguém, pessoal. E pensa num povo que trabalha. É isso aí. Tá? Ganha bem? Ganha. Trabalha muito? Muito. Tem muito problema? Muito. Né? Todo dia, quando você chega assim na porta do cartório para ir trabalhar, o problema tá lá te esperando para te dar a mão e entrar. Eu falo que cartório é tipo Kinder Ovo. Você nunca sabe a surpresa que tem lá dentro, mas tem uma surpresa. Todos os dias. Vem cá. Por que cartório, Priscila? Então, nunca teve no meu radar, tá? Eu te perguntei isso porque todo mundo que sentou deste lado e falei, nunca teve no radar. Nunca teve no radar. Na verdade, eu era advogada, né? Trabalhava no escritório com meu pai, que nem eu falei para vocês, desde os 12. E chegou um momento que eu falei, bom, trabalhar com meu pai não vai dar mais, porque um dos dois vai sair ferido. Então, eu decidi que eu queria concurso. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu fui estagiar com o juiz e fiquei 2 anos lá estagiando com ele. Era uma vara mista, o desembargador Roberto Maia Filho, super querido. E aí eu decidi que eu queria magistratura e tô lá estudando para magistratura. Passei no primeiro concurso que eu prestei.
E quando chegou na fase oral, fiz, até modéstia à parte, fui bem na prova. E quando chegou o resultado, eu não passei. Depois de muitos anos, eu vim saber, assim, em off, que eles acharam que eu era muito nova, porque eu tinha 22 anos na idade que eu passei no concurso. Então você passou, Fiquei não muito te passaram. triste. Então. Fiquei muito chateada, mas como eu confio super em Deus, eu sabia que tinha alguma Amém. coisa melhor Amém. reservada. Amém. E aí eu fazia cursinho aqui em São Paulo, Marcato, e junto comigo estava o Dinamarco, que também era de Santos, e a gente estudava junto. E aí ele veio falar do concurso de cartório. Falei, Rodrigo, me poupe, tudo só velho presta esse concurso, nunca entrei no cartório, não tenho a menor ideia. Ele, mas pô, Pri, vamos fazer, não sei o quê. Eu falei, quantas vagas tem? Ele, 13. Falei, Rodrigo, tem dó, né? Aí ele falou, não, o que você tem a perder? Eu falei, R$85 da inscrição, porque eu não tenho mais cara de ficar pedindo dinheiro pro meu pai, porque eu era bem classe média baixa mesmo. Mas também não me lembro dessa fase. E aí prestei o concurso. No dia eu não queria fazer. O Daniel, meu esposo, que naquela época era meu namorado, ele falou, não, você gastou R$85 de inscrição. Acho que você tem que fazer. Fui fazer e aí deu certo, gente. Eu nunca imaginei. Como eu estava estudando muito para magistratura, acho que eu estava com tudo fresco, né? E aí aí deu certo. Nesse primeiro concurso eu passei em 6º lugar e peguei um registro civil com notas aqui na capital, no Pico do Jaraguá, aqui pertinho de onde a gente está. Fiquei 5 anos lá. Aí foi o primeiro concurso de cartório, não tinha tido aqui em São Paulo. Sim. Aí prestei o segundo concurso, que era para o registro de imóveis, cheguei no oral, aí eu fui passar um dia no cartório de registro de imóveis. E eu tive certeza absoluta que não era aquilo que eu queria para minha vida mesmo. Eu era muito tabelião. Você ouvir isso aí. Porque, assim, então, o normal é todo mundo eu sei. Querer o registro. o registro de imóvel. Sim. Que, o tabelião do registro de imóvel é tipo um funcionário público, concorda comigo? Então, gente... Mais ou menos, assim? Não, Dependendo. mas assim, ele trabalha bastante Não tô falando também. que não trabalha, mas assim... Ele É não outra precisa pegada. empreender, é outra pegada. É outra pegada. Mas ele precisa... Assim, o empreender é pelo próximo. Porque ele vai assumir um cartório, se ele empreender nos funcionários dele, por mais que a pessoa tenha que ir ali e procurar ele, mas ele pode fazer uma diferença no mundo e na nossa área. Claro Sim. que faz. Né, que é tão marginalizada. Não, mas assim, gente, eu falei que não era a minha. Sim, eu sou mas- super, meu Deus, né? Sei. Talvez se fosse hoje, 30 anos depois, Tô mais eu cansada, não é? mas assim, eu tenho certeza que eles trabalham tanto quanto, mas é que Não, a é. Priscila Agapito, ela gosta de gente, ela gosta de pessoa do outro lado do balcão, eu gosto que traga o problema e sai da minha mesa resolvido, entendeu? E eu não tenho, assim, eu não sou de papéis, né? De olhar papel e ficar lá. Não, eu sou de gente. Então, aí eu tive certeza que eu queria tabelionato. E aí eu desisti do concurso, do Desistiu? segundo, continuei lá no que eu estava e prestei o terceiro. Aí, quando eu prestei o terceiro, que foi o que eu passei em primeiro lugar e assumi esse que eu tô até Pô, hoje. Que legal. E aí, assim, muito convicta, entendeu? Que eu tô no lugar certo, que a minha missão é essa mesmo. Então, tá tudo bem resolvido. Eu fico É vendo muito bom quando todos você vocês encontra. que sentam aí e falam de concurso. Eu fiz 2 concursos para a Polícia Civil. Um eu não fui passado, né? E o outro, acho que a Ana me levou para uma festa de propósito mesmo, assim, sabe? Porque meu sonho era ser policial. Porque eu acordei bêbado no outro dia, eu bebia naquela época, assim, e eu fui fazer a prova, assim, meu Deus, eu não conseguia nem olhar para a prova de enjoo, assim. E o primeiro, teve um problema, não sei se existe, tem Folha Dirigida aqui em São Paulo? No Rio tinha um jornal chamado Folha Dirigida, sim, isso que eu ia perguntar, né? um jornal tem. Jornal, né? Sim. Que publica, aí publicaram minha nota errada, e na época foi uma confusão, e aí já estava na fase de teste físico, e bom, perdi, não era para eu ser policial. Mas eu nunca fui um cara de fazer concurso, eu fico vendo vocês falando de concurso, assim, com uma naturalidade, talvez porque eu não tenho esse talento de sentar e estudar, tá? Não é meu talento. Não tem outra opção, gente. Para É. passar no concurso, Cris, eu estudava Eu imagino, sim. 14 horas por Olha dia, aí. durante um ano, sem ver a luz do sol, sem saber se era sábado, domingo, Aí. entendeu? Cara, Coisas isso que tem a um gente valor. faz quando a gente não tem filho, né? É. Quando você está numa outra fase da vida. Aí, depois, eu fui de 2 bancas de concurso, que eu tive que estudar tanto quanto ou mais, né? Ah, você ainda foi banca. 2 vezes. 2 vezes. Quantos anos você tinha? Desculpa. Peraí, parou. 30 segundinhos aqui. Se você gosta do nosso perfil, se você gosta do nosso conteúdo, a Ana tem um recado muito legal pra você. Gente, é muito fácil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu
like. E se você estiver na plataforma do Spotify, não esquece de dar as 5 estrelinhas aqui pra gente. Volta pro episódio. Quando eu passei no Quando concurso você foi 24. banca? Quando eu fui banca, foi no 6º e no 7º concurso. Meu filhinho tinha 2 anos, hoje ele está com 17. Faz 15 anos atrás, hoje eu tenho 49. Pra juízo não pôde, mas pra banca pode. Não, gente. Hã? Mas sei lá, eu acho que tem a mão, sabe, do cara lá de cima falando, ó, também eu que acho. decido, entendeu? É O que verdade. melhor. Ele estava te treinando, você estava estudando para o mas- concurso da magistratura, porque ele estava te treinando para você passar em primeiro no que você queria, no Mas que era eu o acho que eu destino da nem, sua tenho vida. nem teria o perfil de juíza mesmo, entendeu? Porque, assim, eu sou uma mulher muito livre, eu gosto de falar o que eu penso, sabe? Você gosta de estar em lugares que um juiz não estaria. Não... Assim, eu pago um preço por isso, tá, gente? Vários cancelamentos da minha carreira, vários. Mas eu lido bem, entendeu? Não, Se você eu fosse acostumada com juíza, isso. talvez eu tivesse muito castrada, assim. Tolhida, né? E tá tudo certo. Lógico, por um lado eu estaria feliz porque ia estar chegando a hora de aposentar, eu ia ter eu teria tido férias na vida, aposentadoria, coisas que em cartório a gente não tem. E que é uma angústia quando você chega, né, num Bom, determinado vamos ver, né? momento. Que segundo a previsão aí dos economistas, em 5 anos não tem dinheiro para pagar mais ninguém. Mas não Pois sei, é, né? pois Vamos é. ver. Bom, Pois é. Mas, não, 2 coisas muito importantes você falou. Primeiro, né, estudar. isso aí é um talento. Aí, Isso é um talento. É talento não e força de vontade. adianta. Não adianta ficar sentado. Porque tabelião é isso, tabelião é aquilo. Você ganha bem e você quer ganhar? Por que não senta, estuda e passa? É o que eu falo para todo mundo, né? Porque as pessoas veem os louros, não tem É. ideia do que foi para chegar, né? E a outra coisa importante é que as pessoas não pensam nisso, que tabelião ele não tem aposentadoria, não tem férias. Pode tirar, pode viajar? Pode, mas não é igual, porque você está sempre ali com o coração no que está funcionando, né? Você sai de férias e o cartório não fecha. Não, o Então- cartório vai junto com você de férias, entendeu? Vai. Você tira férias com o cartório junto. E para mim, assim, o pior de tudo, se falasse, hoje você gostaria de estar em cartório ou na magistratura, o que as pessoas não têm ideia é a questão da responsabilidade trabalhista, tributária, entendeu? Ainda tem isso? É uma faca na sua cabeça 24 horas. No seu sabe? CPF, né? No meu CPF. Você não tem a proteção jurídica de uma Não, pessoa jurídica, não. de uma empresa. E é Não. para te blindar. Não te blinda em nada. Não, Você gente, responde eu já- tudo no teu CPF. As pessoas não sabem disso, tá? É. Elas não sabem nem como é que funciona o cartório, que fala Não. que o tabelião responde com o CPFzinho dele lá, diretamente, né? Por isso. E a gente fala muito que a arrecadação está lá na Justiça Aberta, vai lá no portal. Sim. Olha, mas saiba que também não é aquele valor. Não, que daquele óbvio que valor não. ainda tem um monte de desconto, recolhimento, carga trabalhista. Então, assim, vamos começar, né? Para as pessoas começarem a se informar antes de vir falar, criticar. não tem a menor noção. Mas esse, assim, é o trabalho de vocês que vocês estão fazendo com o podcast, é incrível. Eu falo que eu Obrigado. faço isso nas Faz. minhas redes sociais também, porque Tem que somar desde força, que né? eu me entendo por gente, eu vivo explicando para as pessoas como é que funciona e não funciona, né? E é isso aí, gente. Vamos esclarecendo. Ninguém, né, tem nasceu um- sabendo. Tem um corte hoje, né? Até falar sobre isso, só para não perder o fio da meada. Até o Daniel, que é um amigo nosso, que é um grande advogado do Rio de Janeiro, e ele é estudioso também, ele adora número. Ele falou, cara, entra lá no portal como é que é o nome? Do Conselho Nacional de Justiça, não sei. E tem 12 mil cartórios, tem 17 mil cartórios no Brasil. 5 mil ainda estão sob júdice. Lá de 89, aquelas brigas que não terminam. Dos 12 mil, 70% fazem 100 mil por ano, que dá 8 mil reais por mês. Como é que um cara que ganha 8 mil... Não é lucro, não. Peraí. não, sim, mas de 8 mil é um bruto. bom salário. Se fosse limpinho, ok. Sim. Mas não é. Com 8 mil, o cara tem que pagar funcionário, pagar não sei o quê, pagar luz, pagar água, pagar... 70%. Gente, é uma margem grande. E, assim, são cartórios deficitários. Gente, é só botar no Google cartório em números. É, E aí cartório em vocês números. vão olhar lá a quantidade de deficitário que tem. E um detalhe, gente, que eu acho importante falar, tabelião é de livre escolha. Então, você só é um tabelião bem-sucedido se você consegue vender bem o seu trabalho. É isso aí. Né? Porque as pessoas podem escolher. Então, assim, eu falo que é proporcional o que eu ganho à quantidade de bucha de trabalho que eu tenho.
né? Não é que nem um registro de imóveis, que nem um outro tipo de cartório, né? Que tudo chega no colo. Protesto, né? Não, nota você tem que correr atrás. O seu né? é só notas, né? O meu é só notas, eu sou a 29ª. Puro sangue. Puro sangue. Não tem mais nada ali para Uma beirada. ajudar, para complementar. Não, gente, não. É, Só cartório. Você falou, como é que foi ser banca para você, assim? Você falou que teve que estudar ainda mais. Sim, eu sou uma pessoa, Cris, que eu tenho muita noção da responsabilidade das coisas, sabe? Então, no momento em que eu estava ali escolhendo candidatos para serem meus colegas, não dá para eles até, assim, tem gente que olha para mim e fala, eu não quero nem ver sua cara porque você era muito brava na banca. Falei, não é questão de ser brava, gente, eu tinha que preparar o cara para a vida real. O concurso não é a vida real. O concurso é peanuts perto da vida real. É a primeira etapazinha ali, né? Não, então, assim, se você acha o concurso difícil, nem desce pro play. Porque a parte fácil é o concurso. O difícil é a vida real depois. Pois é, porque eu falo muito sobre isso, porque o concurso, principalmente para o responsável titular do cartório, ele te prepara muito ali da matéria que você sabe e que você tem que saber muito mais coisas do que realmente o que você vai usar ali no dia a dia. Mas ok. Mas não existe uma prova para ver se o cara está preparado com gestão financeira. Não, claro gestão que não. de pessoas. O concurso não vê isso. E ele, às vezes, não sabe que quando ele assumir, é a primeira coisa que ele vai ter que fazer. Exatamente. Tudo que ele sabe vai ficar lá. Por um período até ele estruturar, montar, não vai ser a prioridade dele o que ele sabe. Não, e ainda hoje em dia, gente, tem milhões de cursinhos preparatórios, tutores, mentores. Minha época. Tinha nada, né? Tinha nem cursinho. A gente andava na rua olhando o guia Rex, Gente, tinha que olhar pro... eu sou do Guia Mapa de São Paulo. isso entendeu? aí, lá Gente, do Rio é guia Rex. quem vai lá no 29 acha minha máquina de datilografar, porque eu tenho curso de Nós somos datilografia, desses aí. entendeu? Nós somos desses. Então, é outra realidade. Hoje, quem está prestando um concurso tem todo um esquema para seguir, um plano, alguém que vai mentorar, estude isso. Gente, sabe? hoje tem Gente, internet. olha só, há 30 anos atrás, não se falava nem de direito notarial e exato, registral. isso é novo. Né? O que o cartório fazia? A gente, Exato. Escritura, procuração, reconhecimento, E autenticação, testamento. Acabou. é isso aí. e, assim, o que a gente sabia de notarial e registral? O que se falava? 6.015, 8.935. Né? A lei de registro público e a lei dos notários e registradores, enfim. Não se falava mais nada. Exatamente. Você procurava, não tinha internet para procurar, né? Mas livros, assim, nada. Na minha época, eu estudei pelo livro do Walter Seneviva, que era a única opção que a gente tinha, entendeu? Gracinha a ele, querido, né? Mas a realidade hoje é Não, outra. é muito Agora, diferente, também gente. não era... Assim, quando eu passei em primeiro lugar, foram 4.000 candidatos. Hoje, é muito mais, né? Não, mas olha só, não, é legal. Eu sinto um orgulho da pessoa falar assim, cara, passei em primeiro lugar, porque eu acho assim um negócio sensacional. É mais difícil do que ficar em primeiro lugar no taekwondo lá. Você conhece? Não, são dificuldades diferentes. Mas deixa, assim, eu tô só insistindo com essa coisa da banca, porque apesar desse episódio ir pro ar em junho, já passou, tem prova do ENAC agora, domingo, tem um lapso de tempo aí grande. Você na banca, você olhava assim pro cara e falava assim, isso aí vai passar, emocionalmente falando? Como é que era? Era oral, essa parte que você aplicava a prova? Sim, o concurso é aquela loucura, né? De prova de xizinho, depois prova escrita, depois oral, depois entrevista. Eu tentava focar nos problemas da vida real, entendeu? Sim. E saber como que ele iria lidar com Dia a um dia. escrevente, como que ele vai lidar com um advogado que dá carteirada, como que vai lidar com a pessoa Correção. simplesinha que chega lá. Você sabe falar numa linguagem amena? Porque não vem com aforismo pra cima de mim agora, que não é momento. É isso aí? Né? Então, quando você vai ser tabelião, a pessoa tem que ter a noção que ela vai lidar com o leigo. Ela não vai lidar com o juiz. Então, a fala dela tem que ser Exatamente. muito simples. Então, é um outro perfil, sabe? Sim. O cara que é muito acuadinho, muito tímido, que vai se trancar numa sala para ninguém saber que ele tá, não serve. Não serve. A gente precisa de alguém que
sabe, que dê a cara a tapa. Pois Então, é. isso eu tentei. E, ó, modéstia à parte, a gente aprovou umas pessoas muito boas nos concursos que eu tava que lá. legal. Pô, que Orgulhos legal. pra carreira. O Arthur, Del Guercio, Ontem a gente tava com ele. Ele Batista. falou, a Priscila foi minha banca no 7º Sim. concurso, alguma coisa assim, no né? 7º. Então, assim, pessoas muito boas passaram, graças a Deus. Pois é, excelente trabalho. Mas eu acho que isso também sempre foi um diferencial nosso, né? É verdade. Que as pessoas chegavam lá e a gente sempre teve isso, de explicar de uma forma que ela pudesse entender. Ela chega lá com um problema, ela não sabe, às vezes, nem dizer qual é o problema dela. Não sabe. Exatamente. Você que tem que ir conversando e descobrindo. E quando você descobre e sabe a solução, não adianta ficar falando para ela qual é o artigo que está a solução do problema dela. Ela exato. quer a solução. A gente é que tem que estudar para saber. E o que eu vejo muito hoje, assim, na internet, né? Eu vejo esse trabalho que você faz, lá com o seu microfone, assim, bem perto da câmera, bem humanizado, o que o DG faz. Mas tem uns que falam assim, você sabe a diferença do reconhecimento de firma por autenticidade, por semelhança? Ah, o cara do outro lado, não quero nem saber disso. Por que eu quero saber desse negócio aí? Exatamente. Eu quero chegar lá com o negócio do meu carro, eu quero autenticar, vender o carro pro cara e acabou. Ah, você sabe a diferença de direito sucessório para... O que quer saber disso, Priscila? Não, então, é que assim, hoje em dia tem os perfis diferentes, né? Então tem o cara que é tabelião, mas ele tá falando para concurseiro. Tem, sabe, a nossa pegada, a minha pegada, na verdade, é falar para o povão. É isso aí. Eu falo para o isso. povão. Eu quero que desde um advogado tributarista especializado pós-doutorado entenda o que eu estou falando, até a tia do WhatsApp. A minha ideia é essa, né? Porque o meu propósito de vida é aproximar o cartório das pessoas. Ai, fiquei arrepiada. É o nosso. Não, isso é legal. Não, e assim, até o concurseiro que você tá Exatamente. falando aí, tu acha que ele vai ver aquele vídeo? Ele vai ver o seu. Por quê? Porque é lúdico, porque é básico. E é assim que a gente aprende, pelo menos eu, tá? Se vier comigo com os códigos, artigos mirabolantes, eu nem sei. Porque eu não gravo. Eu não tenho essa capacidade de gravar número, gravar nome. Também não. Eu sou um bom fisionomista, eu gosto de imagem. Agora, esquece, e na maioria das vezes eu fico olhando assim, gente, vamos falar para esse pessoal fazer o negócio direito. Ela, não se mete nisso. Não, às vezes eu fico... Eu acho que a pessoa, ela também tem a escolha dela. Sim. A gente é desse jeito, a gente quer falar desse jeito e todo mundo tem que respeitar. E a pessoa que também não quer, a gente tem que respeitar. Lógico. Então, Cada assim, um na sua tem espaço para todo mundo. Isso gente. aí. O que eu acho, sim, importante na rede social é falar com responsabilidade. Exato. E parar, que tem uns perfis aí agora que estão vendendo ilusão para as pessoas. Então, isso para mim é uma falta de responsabilidade. E não se informando muito bem antes de publicarem alguma coisa. É só para ganhar like que a galera faz Então, isso, né? gente, eu sou zero preocupada, juro por Eu Deus, pelos sei. meus filhos. Zero preocupada com like, zero preocupada com dinheiro. Aliás, se eu tivesse colocado dinheiro na frente na minha vida, eu não estaria aqui hoje, entendeu? Eu estaria em outro lugar. Então, cada um tem o seu, né? Os seus propósitos, Sim. assim. E vida que segue. E não é que a gente não queira dinheiro. Não, né? mas é que não é a finalidade precípua, entendeu? Eu não trabalho olhando. Tem um colega meu que olha todo dia o Justiça Aberta para ver quanto que o cara do lado tá ganhando. Eu tenho mais o que fazer Eu na conheço minha pessoas vida, assim, tá? sabe? Eu não Bem próximas. eu só eu sei. eu não existe competição com o outro para mim. É que não Aham. existe eu compito, né? Mas eu só estou competindo comigo mesma. É isso. Eu É preciso isso. ser melhor do que a minha eu de ontem. É isso. É o que a gente Essa sou eu, acredita. entendeu? É o que acredita, é o que te fala na arte marcial. O cara fala assim, Cristiano, Isso. todo episódio você fala de arte marcial. Falo porque é algo transformador. A gente faz isso aqui para ajudar as pessoas, para transformar as pessoas. Então, assim, era até uma pauta que tá aqui, o dinheiro deve servir e não Isso. governar. é Não, isso? mas no meu caso não tem... Porque assim, eu sempre fui muito feliz dentro do que eu tinha. Eu era muito feliz quando eu era advogada. Eu fui muito feliz sendo registradora civil e tabeliando na favela, porque ela era um bairro bem humilde. E, cara, eu trabalhei com tanto amor lá. Sabe como a comunidade chamava o meu cartório lá? Ah. Disney. É mesmo? Eles iam lá pra nada, pra
tomar um café, porque tinha café lá. Eles iam porque era um lugar bonito dentro daquela comunidade feia. Sabe, a gente fazia um monte de trabalho social lá na Ai, que escola maneiro. com as crianças que não tinham o suposto pai. Era a comunidade indígena. Tomei machadada de índio. Eu. São Paulo, capital. Machadada de índio. Foi tanta aventura, mas eu trabalhava com tanto amor e tudo bem. Eu era muito feliz com aquilo, entendeu? E, lógico, as responsabilidades foram aumentando, os problemas também e o dinheiro também, porque a prosperidade, ela é um Ela é conjunto de tudo consequência. isso. É. Então, eu falo, cara, eu sou muito feliz pelo que eu faço, mas eu sei o que eu batalhei para estar até aqui. Pois E quando é. alguém fala graça, eu falo, vem sentar aqui na minha mesa um dia, tá? Um dia. Não, vem passar o processo, que as pessoas não Isso. querem passar o processo hoje. Né? Não, Pô, é não. isso aí. E assim, você falou do seu marido. Ele é muito parceiro seu, né? Muito parceiro. A gente fez essa semana passada a Bodas de É, Prata. vim- E eu a gente vi. está junto há 33 anos. A gente começou, eu tinha 15 anos, ele tinha 16. Então, a gente trabalha junto desde aquela época. A gente digitava trabalho para fora. Ele é da área de TI, né, de computação, Sim. então ele entende pra caramba. Aí, por isso que a Ciplan entende que eu casei com o Daniel. E a gente está junto desde sempre. Mas isso é muito legal. A gente também. A gente juntava ao ponto de contar dinheiro de passagem. O que é mais Isso barato? aí. Ir para Niterói, eu morava na Penha, na periferia, lá chama de subúrbio, dos bairros mais perigosos do Rio de Janeiro. E a gente junta, vamos ficar junto, vamos para sua casa que a barca é mais barato, que a gente tinha que isso. pegar uma van. Não, isso é muito legal. O Daniel assim. tinha uma Barra Forte e eu tinha uma Ceci. Aí depois ele ganhou um Fusca e eu ganhei um Chevette. Entendeu? Depois a gente comprou junto um Fusca. E é isso aí. Minha lua de mel teve que ser postergada porque saiu o resultado do primeiro concurso na semana do meu casamento. Então a gente teve uma lua de mel uma semana depois que eu assumi o cartório em Gramado. E foi muito legal. Cara, entendeu? legal. E tá tudo bem. A gente foi para Penedo. Adoro o Penedo, adoro o Penedo. É isso. Não, mas é isso. Não, a gente também, quando a gente começou, ele tinha um Chevette que o motor de arranque era eu. Gente, o carro só Então, quebrado. Olha assim, a única coisa que eu falo assim, não preciso ter nenhum carro de luxo. Eu só quero um carro zero. Um carro que não quebre. Eu já Aí, empurrei muito carro também, ladeira acima em Santos. então, assim, é trauma. É um trauma que a gente carrega, então deixa mas eu... Se me perguntassem hoje, Priscila, você voltando no tempo, você trabalharia junto com o marido? Eu ia falar não. Entendeu? Porque tem um lado muito bom de você trabalhar com o marido, mas tem um lado muito pesado também. Porque vocês acham que eu chego em casa às 11h30 da noite, a gente vai conversar do quê na cama? Trabalho. Que eu escrevente, porque não sei o quê. Então, assim, é pesado. Você tem que fazer um esforço. Então, eu falo que eu fiz 25 anos de casada, mas, somado ao tempo que trabalha junto, já passou de bodas de ouro. Sim. Porque é muita convivência e muito estresse que você leva de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E gente que tem 2 trabalhos agora. Porque isso aqui não era um trabalho. Isso aqui Virou, começou né? como um... vamos fazer alguma coisa pra te... Sabe, fazer alguma Mudar o coisa. mundo. Vamos mudar o mundo. Primeiro eu te arrumou a cama em casa, agora vamos mudar o mundo. E, cara, o negócio virou um trabalho. Tô te falando, gravamos aqui, ele mesmo tava gravando lá na mesa. Tocou até o hino do Flamengo. Né? 4º episódio, a gente tá no 40º, uma avalanche, assim, a gente trabalha pra caraca. Aí, assim, ontem eu tava em Itaquaquecetuba, 8 horas da noite. E as crianças no carro aqui atrás, que eles estão Bem agora... corajosos, E aí, está aqui hoje, mas assim, de coração. cara, faço com maior alegria. gente, faço, te receber como eu queria essa entrevista, né? Faço com o maior gente, amor, com maior alegria, sim, porque a gente é muito xingado. Não sei se xingam você na internet. Opa! Já entraram com vários processos contra mim por causa dos meus posts na corregedoria. Mas peraí, por quê? Eu incomodo. Peraí, é sério isso? 2 já. Eu incomodo. É porque as pessoas, elas querem, sabe, continuar com aquela imagem, sabe, no topo, assim. E eu não, cara, eu sou pé no chão, eu sou chão de fábrica, eu gosto de falar. Eu fiz uma vez um post falando, o que você tem que ficar atento no cartório de notas se te oferecerem, sabe, as facilidades. O pessoal ficou louco. É mesmo? Ficou louco, mas, né? Aí o próprio corregedor falou, Priscila está prestando um serviço público. Ela está elucidando a população, entendeu? Porque eu não estou aqui para agradar colega. Sério? Não, claro. Eu estou aqui. Se você está na sua função de
fazer um serviço público, né? É para quê? Para o público, né? Não é para o colega. Todo mundo tinha que estar na mesma reta, Sim. fazendo a mesma coisa. E isso aconteceu com a gente, estava muito bem até o dia que a gente, batendo um papo assim, não sei se era tabelião, não sei quem estava na mesa do outro lado, não me lembro. Eu falei assim, você aí, eu olhei para cá, tá achando que o problema é nosso de nota? O problema não é nosso, não. O problema é daquele cara lá do registro de imóvel, que ele dá a canetada que ele quiser, ele inventa o negócio que ele quiser, aí você vai lá reclamar. Agora eu vou dar o nome deles aqui. Rapaz, pra quê? Mas foi assim, era texto gigantesco. Ah, não pode mexer com o coleguinha lá? Porque ele inventa as notas criativas dele lá. Ah, quando é fundamentado, é baseado, tá com exigência por causa do artigo tal. Né? Beleza, todo mundo aqui pode... Escapa o número do CPF? Opa. Escapa às vezes uma cláusula? Escapa, ninguém fez por mal. Não tem prejuízo para ninguém. Mas, não sei aqui... Mas lá os colegas do Rio, rapaz, mas os caras caíram de pau pra cima da gente. Ah, você é louco, mexer com o cartório de registro. Eu falei, não tô mexendo não, tô falando verdade. Falando numa boa, Se é verdade, eu vou falar. Sabe? Não me peçam para vir falar, vou fazer não sei o quê para vocês falarem isso. Não vou fazer. Não foi, não, olha, se retrata, por quê? Não falei nada, ofendi alguém, não. Falei, não, então não vou me retratar de nada. Até porque, nesse caso, vários registradores que não se incomodaram com o que a gente falou e, pelo contrário... Vieram até nós, assim, pô, parabéns, é isso aí mesmo, cara. Isso aí, vocês estão certos. Então, quer dizer, só quem se incomodou é quem realmente faz. Pois é. Né? Gente, tudo vai de relacionamento também, né? Gente. Cara, eu me dou super bem com os 18 aqui da capital. Às vezes eu tomo uma nota devolutiva, eu ligo lá e falo, fala sério, vai. Não é possível que você vai devolver a minha escritura por causa disso. Você pode reconsiderar. Quando é uma coisa que, tudo bem, se eu tiver que ceder, eu vou ceder, sabe? Mas tudo é uma questão também de você. Mas é que eu também sou um pouco paranoica. Lá no cartório eu tenho 2 conferências de pessoas que trabalhavam no registro de imóveis. Legal, então, o escrevente faz a minuta, aí a minuta vai para a conferente 1, que vai ver toda a parte de CPF, documentação para ver Coisa básica, né? Depois vai para a conferente 2, que é uma pessoa que trabalhou a vida toda no registro de imóveis, para dar uma olhada. E tudo que é inventário, divórcio, partilha, ainda vem para mim. Que aí eu vou olhar o jurídico daquilo tudo, sabe? Legal. Então, eu tenho muito pouca devolução mesmo. Tenho, mas tenho muito pouca porque eu implementei esse sistema já há muitos anos. E, às vezes, quando dá uma devolução, a gente olha. Se é uma coisa, não, realmente, pisou na bola, a gente vai e resolve. Sim. Agora, se é uma coisa que dá para conversar, eu tenho um acesso muito bom aos registradores, Eu sabe? imagino, É um respeito mútuo que tem ali, ninguém tá Sim. para brincadeira. Então, não posso reclamar. A galera que entrou nesse concurso lá no Rio é uma outra cabeça, tá? Ai, gente, então... Outra cabeça. E, O quinto, que eles chamavam de quinto dos infernos, o quinto andar lá, a gente tem que falar um andar, para falar um... que dá problema. O quinto andar lá era um negócio assim, meu filho, que, olha, você largava um documento lá, a pessoa falava assim, quando vai ficar pronto? Eu falava, depende do cara que... Não sei. não, gente. Não, Não, eu juro. não tinha. Bem sincero. Pô, mas você não sabe nem falar. Eu falei, vamos botar um prazo saudável? Ele, pô, 6 meses. Ele, você tá de brincadeira? Eu falei, não tô brincando não, mano. Se sair antes, vai ser uma glória. Os E campeão, não- eles falavam, não- não adianta fazer daqui que a gente não vai registrar. Não vai. E não vai. Aí entrou a nova menina do andar e tá voando, tá? Gente, então... Deu uma repaginada, modernizou, pagou faculdade, quer trabalhar aqui, vai fazer faculdade. Olha que maneiro. Pagou, levou... Tá voando, os negócios não Se ficam ela lá 15 sai, dias, eu rapaz. já Claro, tenho faculdade, gente. senão eu ia falar se ela não queria me contratar. O que era bom, ficou ruim. Entendeu? Ninguém o tá pra 12º brincadeira. andar voa. Meu irmão, o cara é um gênio. Esse cara, quando assumiu, faz assim, porque é longe, pode fazer, tal. E não tá ferindo Nada. código de norma, não tá ferindo artigo, não, tá facilitando a população, meu Deus do céu. É isso aí. Bom, gente, eu sou pupila de Paulo Vanpré. Eu aprendi tudo que eu sei com Paulo Vanpré e Bia Furlan, quem me conhece sabe. Então, assim, eu fui treinada pelos melhores, entendeu? Entendi. E eu tentei fazer dali para melhor. A minha diferença, assim, é que eu acabou que aconteceu também. A gente focou em clientes de nível melhor. Então, eu não tenho muito volume de escritura, mas eu tenho escrituras boas. Entendeu? Foi uma construção que eu fiz Ao durante longo do todo esse tempo. tempo. Foi uma escolha, assim. Sim, claro, e tá Mas, tudo certo. tá tudo certo, mas, gente, é trabalho, viu?
É trabalho. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana, que eu aprendi com o Vanpré e que eu faço, a minha porta é aberta. Ninguém precisa, não tem que interfonar na recepcionista para perguntar se pode vir falar comigo, entendeu? Todos os escreventes sabem que a minha porta é aberta e que troca ideia comigo o tempo todo. O cliente sobe sem precisar marcar. Eu detesto essa coisa do tabelião que fica lá naquela sala. A minha sala é toda de vidro, todo mundo lá do setor de autenticação e firma vê se eu tô, se eu não tô. Sabe, eu tenho uma plaquinha para dizer ato eletrônico, espera. Beleza. Só claro. isso. Então, portas abertas, eu acho que o tabelião é isso. Ele tem que estar aberto. Eu entendo que eu presto um serviço para minha comunidade. Entendeu? É isso. Eu tenho uma cabeça muito assim, de servidora mesmo. Sabe? Não, tá, assim, é como se fosse um funcionalismo público, assim. Sim. E para Privado, muitas finalidades né? Não é? Para o que interessa para o que não interessa também não é. Você falou do seu outro cartório. Pelo que você falou aí, quantas pessoas você alimentou ali? Ah, gente, era Com muito café, legal. com biscoito, com não sei o que. Ele leva aí, às vezes, uma palavra. Eles têm clientes que ficaram tão amigos, assim. Teve um que perdeu a esposa, todo dia ele no cartório. Nossa, tadinho. E aí, você falando, tudo bem? Tudo bom? Quer alguma coisa? Não, tá, pô. Entra aí, pô. isso Senta aí, aí, vamos toma tomar um um café. café. Senta aí. Gente, eu sou assim. Às vezes eu fico, eu sou exagerado. Quantas consultas de testamento não dão em nada? O cara não vai lavrar o testamento, mas ele precisava vir e sair dali com a certeza de que, então tá, não preciso fazer testamento, tá tudo certo. Sabe? Então não é pelo dinheiro mesmo. Ó, eu posso até ser liviano no que eu vou falar, mas o tabelião, ele dá um acesso à população que o juiz não dá. Ah, não, é completamente diferente, né? Né? Às vezes a pessoa queria falar com o juiz, quem não quer tirar uma dúvida com o juiz? Pô, doutor, sabe, eu briguei com a minha esposa ali e tal, não sei o quê, aquela coisa, né? Porque todo mundo tem uma questão. Se todo mundo fizesse o que você faz, o que o DG faz, ele falou, pô, cara, meu cartório tá aqui, ó. Se você quiser vir aqui isso. conhecer meu cartório, você vem bater um papo aqui comigo, porque você começa a tirar essa barreira intransponível, essa coisa Sim. que ninguém... Porque, sabe, o charuto e o uísque na mão. Na sala e daquele por dinheiro isso que eu faço a rede social. Porque é na rede social que eu tô super próxima da população. Às vezes a pessoa manda um direct lá, você podia encaminhar para a doutora Priscila. Eu falei, gente, é a doutora Priscila que tá falando. Eu que faço tudo, entendeu? Eu não tenho ninguém para editar, para fazer nada. Eu aprendi a mexer naquele CapCut lá Você tá e me igual, viro. somos desses Sabe aqui. por quê? Eu sou a favor do bom em detrimento do ótimo. Não adianta você ficar buscando, entendeu? Não, é o que tem pra janta, mano. Vamos, é isso. Sabe? Não, e assim, notas, tabelião, já é vidraça, né? Total. Tem alguns juízes que viraram tabeliães, aí até um último foi falar com a gente lá, o Gustavo. Pô, meu irmão, o colega dele falou assim, tu tá maluco? Tu é pedra, tu vai virar vidraça? Ele, vou, ué. Aí ele falou assim, pô, mas na hora que eu fui assinar, quase me deu um frio na barriga, eu vou ou não Eu vou? adoro quando os juízes vêm pra carreira. Adoro. Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Você já é vidraça. E na internet o vidro é mais fino ainda, né? Nossa Essa é uma poeira. Não, mas é um eu me papelzinho. sinto super importante quando eu tenho hater. Super importante. E aí, nossa, é bom quando o hater fala alguma coisa, aí que eu pego o gancho mesmo e uso o gancho do hater para explicar para a pessoa por que ele pensa desse jeito e por que não é desse jeito. É muito bom. Tem uma tabeliã que foi lá no Rio também, a Fabiana, ela falou assim, Cristiano, tô te ligando, você me desculpa. Eu falei, o que houve? Algum problema? Você já viu o nosso episódio lá no YouTube? Eu falei, não vi não, mas o que houve? Dá uma olhada. Cara, quando eu fui olhar, tinha mais de 50 comentários um atrás do outro. Um cara começou, meu irmão, a metralhar ela assim, e ela toda boazinha, né? E metralhando. Se é com você, você dá uma pedrada nele. Ela responde na educação. Aí eu falei, deixa que eu vou dar um basta nisso lá. E fui lá, escrevi um negócio, falei, meu irmão, vai te catar. E o cara parou. E assim, ela já tava ficando assim... Ela, não, tô até gostando que tá dando engajamento no nosso episódio. Mas é isso aí, tem gente que não sabe lidar com esse negócio. É que assim, eu não sou fofa, tá? Pois é. Quando a pessoa vai fazer entrevista de emprego comigo, eu falo, você é carente? Porque se for, não vai rolar. Entendeu? Eu não tenho tempo. Quando as pessoas entram na minha sala, assim, escrevem e tal, eu falo, resume. Rápido. Não, é porque assim, gente, eu chego em casa e ainda vou fazer jantar. Eu tenho filho Você é pequeno. mãe, eu né? tenho 4 gatos, um chihuahua. Eu tenho que dar atenção pra um monte de coisa na vida. Tem que gravar vídeo, tem que conferir minuta. Não dá, né? Eu tenho correição agora, daqui a pouco. Tenho. Então, é muita coisa. Então, se a pessoa é muito do mimimi, aí já toma uma traulitada logo, entendeu? Já fica esperto. A gente fez umas entrevistas Acho que agora. é por isso que eu gosto tanto de você. A gente fez umas entrevistas agora, e assim, é preto no branco. Aí uma falou assim, será que um dia
a minha filha poderia vir trabalhar aqui? Eu falei, nunca, só se tu sair. Sabe quando que eu vou botar um filho trabalhando com o pai aqui dentro? Nunca, eu não trabalho nem com o meu. Já eu tenho que trabalhar com a minha mulher, que é um problema. Né? Já enche o saco. Nunca, filha. Nunca. Isso não vai. Mas assim, legal. aí eu. Cruzes? Não é cruzes, não. Eu sou direto, sou legal. É isso aí. Eu já botei meu filho para trabalhar, seguir a vida dele. Ele tem 17 anos, ele já Os trabalha outros 2. estão lá. O outro trabalhou. Os outros 2 trabalham aqui, ó. Deixa eu mostrar. Bonitinhos. Aí, ó. A nossa pauta é toda feita por que ele. amor, que lindo. Mata não, pô. Claro que não. Meu pai me botava pra pintar. Meu pai era serralheiro, eu pegava aqueles portões pesados, passava zarcão, que é uma tinta Nossa, cor de senti o abóbora cheiro do zarcão Pô, ficava agora. com cheiro de zarcão no corpo inteiro, cheio de ferrugem. Não morri. Não mata. E ele me pagava o quê? Nada. 0. Eu falei, pô, pai, não vai dar nada, não? Descarregar caminhão de areia. É isso aí, é isso aí. Pai, vai, o que? 0, ué. Tu já tem comida até, tu quer o quê? Não tem que trabalhar. Isso aí. Que barato, gente. É. Mas é isso, assim, mas não tem como. Não, então você trabalha, chega em casa, cuida dos 4 gatos, Marido, não sei o filho. quê, jantar e ainda é presidente da IBCFAM Do agora. IBDFAN. IBDFAN. O IBDFAN é uma paixão que eu tenho na vida. É o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um monte de cabeça pensante, assim, muito progressista e muito, sabe, pra frente. E eu me identifico demais com eles. Foi o Dr. Euclides de Oliveira que me levou para o IBDFAN em, sei lá, 2003, 2004. E é um pessoal que faz a jurisprudência, né? Porque é um grupo enorme de juristas e de advogados e pensadores. Então, eu assumi Antes, eu era presidente da Comissão de Notários e Registradores. Com o tempo, a gente foi percebendo que era necessário mesmo o CINDI, né? Então, hoje, a comissão de registradores é uma e a de notários é outra. Então, se vocês quiserem, depois vocês entram lá no Insta, eu vou passar para eles. E, assim, a gente faz proposta para o CNJ, sabe? A gente está com uma aí na manga agora que a gente está tentando... Acho que vou dar um spoiler, será Pode, que fica à vontade, tudo A gente seu. vai pedir para o CNJ para que não seja mais necessária a ação de registro de testamento. Registro e abertura, para que se faça isso direto no Notas. Gente. Né? Coisa quê? medieval. Então, assim, foi o IBDFAN que conseguiu a emenda 66, né? De acabar com separação. Então, é um pessoal muito para frente. E o que eu gosto lá é que eu sou bastante para frente, mas eu sou muito conservadora em muitas coisas. E tudo bem, todas as vozes lá são ouvidas, claro. né? Então, é um pessoal que eu adoro. A gente vai ter um congresso animal agora em outubro. Não do notarial, do IBDFANzão. Nem sei se tem ingresso ainda, porque esgota em 2 dias. É mesmo? Para 2.000 pessoas, em Minas Gerais, a cada 2 anos. É o maior congresso de direito de família do mundo. Não existe nada parecido mesmo? com o que o IBDFAN faz. Então, sou muito apaixonada. Não, e você é presidente lá, não é à toa, não, né? Pelo que você já me contou aí, trabalhou com o pai a vida inteira, trabalha com o marido, os filhos estão ali. Nada melhor do que trabalhar com família. Você entende muito bem de família. Não é coincidência, gente. Não, família e sucessões é minha paixão. Deus coloca as pessoas certas no lugar certo, sabe? É um encaixe, não tem como. Né? Igual o menino lá, eu falo dele sempre, o cara tem um cartório Pauini. Você quer Pauini? Pauini fica 10 horas de barco Meu do Deus. Acre, do lado não é de Rio Branco, não. Porque primeiro ele vai para Rio Branco de avião, pega o carro até 5 horas de carro até esse lugar lá, que eu esqueci o nome, Praia do Acre, sei lá. De lá ele pega o barco dele, não. Depois eu te mostro a foto do barco. Não é um ar-condicionado, não. É um negócio assim que você não quer nem entrar. 10 horas. Não, eu acredito. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra pelo IBDFAN ou pela Norega, não lembro, em Manaus. Teve gente que teve que tirar férias para ir na palestra, que estava 15 dias vindo de barco para ver. Aí, ó. Sabe? Então, assim, gente, trabalhar em cartório é muito por amor. Se você está vindo pelo direito, volte. Se você está vindo pelo dinheiro, volta. Porque não sustenta. Mas quem vem pelo dinheiro entrega. Assim que no concurso de 2014, 2015, que criaram mais não sei quantas notas para o Rio, que era até 24, e aí foi criado até, acho que são 38, criaram mais 14 cartórios. E desses 14, uns 7, 8 devolveram. Não ficaram 1 mês, 2 meses. Não, eu recebi um direct, né? De uma pessoa. O que vocês acham de eu fazer o concurso para ter um salário entre tantos e tantos mil? Eu conto ou você conta? Não, e ela ficou braba. Ficou braba. Eu respondi Como assim exatamente. que cartório não dá dinheiro? Eu falei, Não, eu respondi que se era só pelo dinheiro, chega uma hora que o dinheiro não vai te satisfazer.
esteja preparada, porque, né, temos as atribuições do dia a dia, e todo dia de manhã tá o probleminha lá te esperando para te dar a mão para entrar no cartório. E mais uma série de opiniões que eu tenho. Não quer minha opinião? Não tem problema. Só não vem me perguntar. Ah, é bem isso. É bem isso. Aí falei. E no final falei, mas se ainda assim você acha que você se identifica com a função, pô, terá todo o nosso apoio. Vocês são arrogantes, vocês são então não tá. sei o quê, vocês acham que só vocês podem ganhar Essa mulher dinheiro. encheu o saco. Gente, é Cara. perfil, entendeu? É perfil. Eu recebo muito direct, assim, do tipo... Ai, você pode me indicar uma bibliografia? Eu falei, você quer ver tudo que eu já li? Não tem bibliografia para nota, gente. Não tem um livro, o tabelião. Não tem, é direito civil. Você vai ter que estudar tudo. É tudo. Entendeu? porque- E cada dia. E você pode morrer de estudar. Chegou um dia uma questão lá que você não faz a menor ideia como que você vai resolver. Porque o Notas é assim, são vários casos muito diferentes todo dia. Não tem rotina. Aí você vai estudar conforme o caso chega. Mas é para dar resposta em meia hora, não é? Que nem o registro de imóveis que tem 15 dias para responder. Por isso que eu falo que é questão de perfil. Entendeu? Você perde... É tua venda. Se tu não Exato. responder... Outro São vai quantos responder. aqui? Notas? Notas são 30. 30. 30 puros, mais os que são... Então, São 58 se contar os... O cara sai ali, Os essa aí não anexos. me respondeu, não. Aí, quando você responde, você fala assim, mas o cartório lá não falou isso, não. Eu falei, meu filho, então você quer fazer o quê? Leilão? Você quer fazer... Porque é o que acontece. Então, assim, se você não tiver um diferencial, se você aí vai fazer prova aí agora, não... Porque a gente nem tabelião tá? A gente é escrevente, não tô nem entrando na área, mas a gente rala igual. Opa! Sem os meus escreventes, eu não sou A gente ninguém, rala gente. igual, mas rala muito, assim. Muito, muito. E às vezes a gente para desaforo na gente, que a gente não deixa passar pro tabelião. Que a gente poderia ser assim. Tá, vou chamar o dono. Nunca fizemos isso. Nunca! A gente sempre resolveu. E assim, e tem problemas, e problemas. São coisas diferentes. Então, se você não tem esse perfil, cara, vai ser funcionário público. Vai lá cumprir horário, faz tudo. Vai ser juiz. Não, e vai até ser para quem quer promotor, trabalhar no cartório, que às vezes a pessoa vai ser fica assim... escrevente. vai ser escrevente. não, eu quero trabalhar no cartório. Mas tem esse perfil? Vai aguentar? Vai chegar lá... Primeiro que... Não, tem- e o que escrevente trabalha? Sem Gente, final de trabalha semana. muito, trabalha Tudo não demais. teremos, né? Sim. Ou você quer ganhar dinheiro, ou você quer ter uma vida light. Tudo não dá para ter em cartório. O Rio de Janeiro tá com férias prolongadas lá. Ai, Então, eu morri de inveja. Tá com férias Tô prolongadas. brincando. Hoje, Vim pra cá trabalhar porque... cara, a gente trouxe mala, trouxe criança, laptop, processo, porque não é só isso aqui, não. Isso aqui é só o glamour. Que o glamour dá um trabalho do cacete, mas e o burocrático? Quem O vê, que faz o carvão? quem né? vê o close não vê o Então, corre. assim, É isso aí. uma vida extremamente... Eu vou te desanimar agora. Assista esse episódio e pense bem se você quer isso aí, cara. Porque, assim, já vieram vários, pessoas falam a mesma coisa. Falam, como é que eu passo? Eu vou mandar um corte seu. Toma, olha aí. Porque se você falar, eu quero... Por que isso? Então me indica. Ele não quer dicas de livro. Ele quer que você mastigue, Isso. igual passarinho, e coloque E dentro põe da pra boca da ele. pessoa. Porque ninguém quer fazer nada, não. Não, ó, de 2019, eu tive uma discussão com o internauta que ele resolveu colocar no Facebook que ele tinha esperado 40 minutos no meu cartório. Falei, esse cara não esperou 40 minutos, nem a pau. Aí fui, peguei, porque eu tenho, né? A hora que entra, tem o registro, aí na notinha que sai no caixa, tem o registro. Ele tinha ficado, tipo, 15 minutos para um serviço gigante. Ele de um tomou monte de uns 3 cafés lá, não tomou, não? Meu, aí o cara começou a debater comigo, eu comecei a debater com ele, porque eu ainda não estava fortalecido o Sim. suficiente. 15 dias em coma eu fiquei. 15 dias em coma. Eu caí num baita de um estresse que eu tive. Tive um negócio lá que chama neurite vestibular. Você tá... 8 meses para eu voltar a andar Que reta. isso, Priscila? O médico falou, não sei como você não sequelou. Porque, assim, tamanho mexe comigo, entendeu? Alguém Você vinha e ficou... me- Você teve isso por causa... Você acabou de... da discussão Teve esse com pico o de- cara. Saí de Meu ambulância. Deus. Do Saí de cartório? ambulância. Não, eu fui pra casa me sentindo mal. Falei, eu não tô me sentindo bem. Peguei um táxi, eu falei, não vou nem de carro. Peguei um táxi e fui pra casa. Porque eu comecei a ficar muito nervosa. Cheguei em casa, puf. Levaram 3 horas para me isso? tirar de casa. Porque eu moro numa casa com 2 andares, eu tava em cima, ninguém conseguia me descer. Mas assim, animal.
Então, cartório é super easy, né, gente? Você quase não enfrenta Caramba! problema. Você não teve reclamação trabalhista que eu tive que pagar R$1,5 milhão de coisa que não era da minha época. Cliente insatisfeito que vai reclamar na corregedoria. E vocês conhecem o nível Sim. do 29, mas nunca tá Sim. bom. Né? O cara espera lá 20 minutos já, escreve no Google que esperou 20 minutos. Então, se você tem esse perfil de perfeccionista que nem eu tenho, é a base de muito Rivotril. Depois disso, qual a lição que você tirou? O que aconteceu? Eu fiquei 15 dias lá no hospital. Quando eu saí, estava tudo igual. O cartório tinha seguido andando. Minha filha estava ótima, só com os nó no cabelo, assim, que o Daniel não conseguiu desembaraçar. A unha estava comprida. Então, eu tirei a lição que, assim, é melhor agora eu parar antes do pico de estresse e me permitir, sabe? Sexta-feira eu vou para a praia e dar um mergulho no mar, porque ou eu vou parar por bem ou eu vou parar por mal. E eu percebi você que teve essa experiência, né? e não foi nem um pouco legal. Mas vira e mexe eu preciso me relembrar, sabe, disso que aconteceu. Porque a gente acaba assumindo uma responsabilidade gigante. Eu era vice-presidente no colégio notarial, estava lá grávida do meu primeiro filho e gravando o programa de televisão, que a gente tinha um programa na TV Justiça, era um barato. Gravava o programa era gravado em Brasília, aí trabalhava no cartório, aí estava pensando em prestar concurso, aí estava vice-presidente. Meu filho nasceu de 6 meses. Sério? Entendeu? Foram lá 3 meses na UTI com ele. Valeu a pena? Óbvio que não. Não. Então, a gente tem que realmente saber qual é o limite. Agora, a gente consegue parar antes do limite? Muitas vezes não. Agora, as pessoas têm que entender que a vida de cartório é assim. Não é light. Não, e, às vezes, eu falo, gente, será que o dinheiro vale isso? Entendeu? Porque é muito estresse. E por mais que você tente, vai fazer exercício físico, você vai tentar. Eu vou para minhas plantas. Eu pego uma tesourinha e fico lá podando planta para ver se eu... Muitas vezes eu chego em casa, juro por Deus, eu tiro o sapato, eu piso na grama, eu agarro meus 4 gatos, eu tomo banho, aí eu vou dar um oi na minha filha. Porque a energia que você chega das pessoas, dos problemas, é muito pesada. Não, eu te entendo. Você me entende, né? Eu te entendo. Já passei noites sem dormir por causa de cartório, assim, sabe? Bem-vindo, galera. É isso. É isso aí. É sobre então, 23 anos, assim... É porque as pessoas ficam romantizando o que é. Não, é isso aqui mesmo. É assim. Quer? Ótimo. Porque ele falou, porque é assim, assim, assim. Mas a gente gosta. Porque senão a gente não estaria aqui. Mas não tem que romantizar que é o melhor lugar, você vai ganhar bem, vai tudo, sua vida vai ser tranquila, você vai poder tirar férias. Não é. Claro que não. Agora, sim, outra coisa que eu aprendi com esse tempo e esses novos que têm me ensinado, eu não tenho que ter vergonha de ser bem-sucedida, certo? Não. Isso aí. Gente, não. Porque começa a gerar crise de merecimento. O que é isso? Eu sou bem-sucedida sim, eu ganho bem, eu ganho proporcional ao que eu trabalho. É isso aí. Sabe? Aí o cara fala assim, mas eu trabalho 2 horas por dia e ganho um salário mínimo. Tá trabalhando errado. Uai. Tá sendo escravo do trabalho. Vai buscar, vai lá, faz. Tá cheio de cursinho, tá cheio de mentor. Vai lá, ser mentorado, passa no concurso e não enche o saco. É isso aí. Essa aí colocou sangue pelo nariz dia 23 de dezembro. É isso. Assim, a gente foi investigar, era um vaso e tal, mas sangue no nariz é um monte de coisa. Não, é porque, assim, a gente Não, passou... tava no cartório. Eu falei, cara, daqui a pouco gente. tá escorrendo sangue pela cara. Não, esse Falei, não, a gente vamos foi viajar. atropelado ano passado. Então, assim, foi muito bom o que aconteceu com a gente na internet. Então, o que foi muito bom não poderia começar a ser um peso. E também não dá pra voltar atrás. Não, vou parar. Não vou parar. E Eu tô sendo frouxo. E muita gente achou que a gente não estava mais trabalhando no cartório. Não, a gente continuou. E o trabalho era normal. Então, assim... Vocês somaram mais uma coisa, Domingo, né? 10 horas da noite, É isso. na mesa de casa, lá frente de escritura. Aí quando dava, aí toma um vinho e vai trabalhando. isso, gente. Aí tu vai comer o quê? Aí pega um amendoim lá. Hã? Aí a gente paga o preço, né? Aí ó, começa da aqui. saúde. Né? E, sim, né? Beber de se brega para você tentar, naquele ambiente ali, botar 10 minutos de lazer na sua cabeça. O que é o lazer? Às vezes a gente senta, gosta de tomar um vinho, falar, conversar do nada. Porque a gente conversa, você deve conversar muito com seu marido. Porque só assim para ficar junto. Qual o segredo de ficar junto? Tem que conversar. Ter paciência e conversar. Então assim, a gente conversa, a mulher senta, tomar um vinho. Ontem estava aqui tomando vinho, né? Chegou em casa, 8 horas, hoje já era 9 horas da noite, pedimos uma pizza com as crianças, abrimos um vinho, abriu o laptop. É bem isso. Vamos trabalhar.
É o que eu faço. Deu 10 minutos, eu não paro. Eu É, vim de táxi sei. pra cá, eu conferi 3 minutos de inventário. Eu conferi todos os comentários do Instagram. Tá? Eu vi todos os meus WhatsApps, que o dia... WhatsApp, acho que é a maior praga. Porque, Isso aí cara, é o dia Isso é inteiro, pior que Instagram, a noite isso é pior que inteira, tudo. gente acessando, E né? é sem pudor. As pessoas não Sem têm pudor. imagina. Né? É. Não, é que teve uma pérola hoje, a pessoa tirando a dúvida, e aí eu falei, tá, mas quem que tá resolvendo? Não, eu já estou fazendo num outro cartório, mas eu queria ouvir a sua opinião. Aí, E você é uma, assim, Não, você é uma mas das aí poucas não, gente. que eu vejo responder o WhatsApp, assim, que eu não vejo isso aí por aí não, tá? Não tô respondo. puxando o saco não, mas assim, Não, mas pelo que eu gente. vejo da galera, assim, não vou responder, não, tudo bem, tem uma posição que pode dizer, não vou responder, vou delegar, mas assim, é difícil ver aí, cara. É E o muita WhatsApp é É. uma praga sem fim. Eu fiz um exercício, né? Que aí perguntava, uma das partes era o que você deixaria fora dessa sala? Eu falei, meu WhatsApp. Com certeza. E eu tentei fazer 2, um profissional, um pessoal, aí que me estressava mesmo, porque eram 2 para eu olhar. Aí eu falei, quer saber? Morre esse aqui, Então, a deixa gente tem tudo o no business, pessoal. que pelo menos assim, quando eu não dá pra olhar na hora, obrigado pelo contato, assim que puder. Não, eu não tenho business, porque dá 2 trabalhos para mim, eu tenho que olhar o business também. Então, Mas a gente agora só tem o business, eu não tenho mais o pessoal, É. porque a pessoa ela fica ali, ela não para, Sim. te pega. E se você responde, ela continua. Não para, mas não para. aí também isso eu aprendi com o tempo. Você aprender a limitar até onde a pessoa pode ir, entendeu? É verdade. Porque tem gente que é carente e que quer ir lá no cartório, que quer trocar ideia, que quer falar. Então, assim, consulta comigo, a não ser que seja muito caótico o caso, não passa de 45 minutos, 50 minutos. Porque é um bom tempo. Porque, gente, é o Já tempo é- Já é um entendeu? bom de você tempo. tirar É o da tempo que o frente. psicólogo te cobra. Então, tem gente que sai da minha sala com cartão de psicólogo, de cartomante, porque às vezes o problema não é, entendeu? Não tem nada que eu possa ajudar. A pessoa quer falar, eu até escuto, mas, né? Porque Sim. tem fila de escrevente querendo falar com você, tem outras coisas, um monte de e-mail. E aí de você que não responde em tempo recorde. O que assim, você está falando do IBDFAN e tal, leva a proposta. O que você não gosta que você assim, eu vou tirar do cartório? Como assim? Que eu não gosto do quê? Eu não gosto assim se pudesse a procuração, eu tiraria do cartório. Se eu pudesse não fazer divórcio. Odeio Divórcio? a energia do divórcio. É uma das É uma- poucas é uma coisas coisa que eu que eu- delego, assim, ao máximo, porque sabe, é meio gatilho pra mim, é uma coisa... Por mais que você queira ser... Porque lá é um cartório alto astral, né? Então vai fazer pacto, eu dou bem casado. E aí É no mesmo? divórcio eu dou bem descasado. Fila anda, fez divórcio aqui, já vai, daqui a pouco tá voltando aqui pra fazer união estável com o outro. Mas, pra mim, é pesado. Eu sempre conto essa história, eu vou contar de novo. Eu sou um cara muito difícil de ficar constrangido. Eu não fico. Você pode arrancar minhas calças aqui, eu vou rir. Não fico. Desde moleque, não fico. Um dia, eu fui ler um divórcio. Tinham 3 pessoas na sala. Aí, um casal e um cara aqui. Aí eu sentei, eu já olhei e falei... Aí eu fiquei olhando. Seu fulano, dona fulana... eu falei assim, e tinha um cara ali. Aí eu olhei, se tinha uma... Eu falei, meu Deus, É o Aí eu- advogado. Não é o advogado. Aí o que eu faço? Eu não gosto muito de ler ato, é um negócio que eu tenho bloqueio. O que eu faço? Eu começo a conversar com todo mundo. Conversa. Marido. E a mulher falou assim, tava divorciado, e assim, tava na minuta há pouco tempo. Tipo, sei lá, uns 3 meses, não tinha 6 meses de separação ali, e o cara ali. Aí a mulher falou assim, ó, só quando acabar aí a gente vai fazer a nossa união estável, tá? E o cara aqui assim. Ai, que assintoso, que desnecessário, né? Aí eu falei, só um minutinho. Falei, não vai atender esse pessoal aí que eu não vai atender, não. Vai não. Não, gente. Falei, eu fiquei com pena do cara aqui, humilhado. A mulher É, humilhou não. o cara. Primeiro, ela humilhou e levou de. E assim, a gente sabe, macaco velho. Lógico. Polícia não conhece bandido? Opa! Eu falei, cara, a mulher trouxe o cara aqui pra humilhar o cara. Não, então, a gente não pode compactuar, né? Eu peço na cara dura pra sair, Cris. Na cara dura. Cara, mas levou e daí falou assim, eu quero fazer. Falei, cara, e o cara tava assim. Eu falei, quase que eu falei, irmão, tu se livrou de um sanhado. Exato. Fica triste, não. É um fila que anda. Mas é uma coisa assim que eu falo, casamento é pra. Ninguém casa pra descasar. Claro que É. não. Quando você casa, você casou com aquela pessoa até que a morte os separe. E assim, é um negócio que eu não gosto É de um fazer. luto. Eu não gosto. É um luto. É muito por pior que incrível inventário. É muito pior.
É muito pior. No inventário, a parte mais difícil que eu acho é quando um dos cônjuges sobreviventes vai preencher a ficha de firma e coloca pela primeira vez viúvo no Estado Civil. Cara, esse momento você tem que estar forte. E assim, eu faço terapia há bastante tempo. Eu fiz 15 anos, fico com uma saudade da minha terapeuta. Tem que fazer. Porque assim, eu não posso me identificar com cada caso que vai ali, entendeu? Eu atendo 90% dos casos de testamento, a consulta é comigo. Se você for conectar com todos os casos de deserdação... É igual médico. Acabou. Acabou. Então, você tem que, sabe... Uma vez eu atendi uma que era uma refugiada de guerra. Nossa. Ela contando como que foi lá na guerra, que ela tinha um numerinho lá dos judeus. Você tem que, sabe, falar, não, vambora. Mas é uma lição de vida, gente. Todo dia você conhecendo gente incrível. É todo dia você olhando e falando, meu problema é desse tamanho. Porque olha esse cara aqui. Sabe? Isso. Então, assim, é uma profissão que eu sou muito apaixonada. É muito gratificante. É easy? Óbvio que não. Né? Mas você faz a diferença na vida das pessoas. E de muitas pessoas por dia. Porque é como se fosse uma advocacia de massa, né? É muita gente. Eu atendo, sei lá, pelo menos 6, 7 pessoas, casos no dia. Então, é muita gente. É muito legal. E assim... Se fosse fácil, todo mundo fazia. E assim, as pessoas... Isso foi uma das coisas que motivou a gente fazer isso. Vir pra internet, né? Depois do podcast, enfim. Porque as pessoas iam lá e falavam assim, caraca, eu nunca fui tão bem atendido no cartório. Eu nem sabia que cartório atendia bem as pessoas. E aí, essa coisa de eu conversar, eu gosto muito de conversar, né? Mais direto assim, igual você. E eu sou o cara que eu gosto de conversar. Você é meio Daniel. Eu gosto de entender. Porque o cara diz, mas por quê? Aí o cara, a pessoa... Eu tenho o dom das pessoas contarem a vida pra mim. Eu não sei legal. É mesmo, dona fulano e tal. Eu falei, cara, por que a gente não pode fazer isso em larga escala? Perfeito. Porque, eu vou repetir, para mim é muito difícil estar nessa posição aqui, de frente para uma câmera. Mas o que me motiva é isso, é saber que eu posso alcançar mais pessoas do que só ali na minha sala. Maravilhoso. Vocês fazem isso muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Uma vez chegou um casal dos 60 anos ali, o casal tinha uma senhora bem, muito vestido simples, o marido também. E aí o marido, porteiro... eu ia contar essa história. Ia? Escuta essa história. Olha o que é ser rico. Você, presta atenção no que é ser rico de verdade. Não, e em vez de ficar procurando mentoria na internet de como fazer equilíbrio financeiro... Não, procura a mentoria dos caras que nunca ganharam dinheiro, mentoria de dívida. Eu tenho um monte aí. Eu vou te mentorar e entrar na dívida. É impressionante o que tem de mentor que... Abafa. Fala, Cris, conta. Aí eu sentou, porque no outro cartório, a Ana sentava onde estava você, e as partes sentavam aqui, e eu ficava numa mesa de frente, então eu estou sempre vendo da arquibancada o jogo rolar. E eu, presta atenção, aí eu estou escutando. Não, porque a gente está comprando esse imóvel, a gente vai doar para o nosso filho. Falei, pô, legal, tal. E a pessoa começa ali, né? Não, eu sou porteiro, tantos anos, e ela faxineira. Resumindo, que graça. Era o terceiro imóvel à vista. Que amor. Não é financiamento, não. É porque você não tem, não tem, ué. A gente tem que fazer, né? Tem uma hora que a gente faz girar, enfim. Agora eu não tenho, não, mas tinha. Terceiro imóvel, doando para o terceiro filho, com o dela, e já estava pagando mais um. Eu falei, Aí eu saio de onde eu tô, eu quero aprender esse negócio. Com esses que a gente tem que aprender, isso né? Aí. Aí eu puxei a cadeira, falei, tudo bem, então. A senhora pode falar? Não, eu e meu marido. A gente junta, tal, vai lá e compra. Junta. A senhora tem dívida? Nenhuma. Eu falei, como é que pode? E quanto ganha? Ganha um salário, ganha outro salário. Gente, se essa mulher não é rica... Não, e ela falou uma coisa muito... sábia, né? Quando a gente vai dar o sinal, vai estar juntando para dar o sinal, olha, então agora eu tenho que pegar mais faxina e a gente não pode gastar. Então, se eu tiver que ficar 3 meses sem comer camarão, tudo bem, a gente fica para juntar o dinheiro do sinal. E depois, quando a gente quita tudo, aí a gente come o que a gente quer. E os filhos? Então... Acho que um já tá fazendo direito, o outro já... Sim, meu irmão. Nossa, e por outro lado, que graça. E uma faxineira. Então, aí só não aprende com o exemplo quem não quer, né? Porque a oportunidade de encontrar essas pessoas maravilhosas a gente tem todo dia.
É isso que eu faço uma lavagem cerebral nos meus escreventes. De eles entenderem o tamanho da função social que eles estão exercendo. Né? Que não é simplesmente pegar lá uma minuta e fazer... Gente, aquilo é a vida do cara. Está passando por papel. Sabe? A vida da pessoa, Sonho o dele, sonho. ou num momento tão difícil que nem no inventário, ou num momento tão doloroso como é o divórcio, uma uso capião, que o cara, uma vida para resolver aquilo. Gente, nem fala. Sabe? Então, assim, a gente está presente nos momentos mais importantes da vida da pessoa. Tem um vídeo que te fala isso. Eu- o cartório o que está eu- presente em todos os momentos da sua vida. E não é sobre papel, é sobre pessoas. Exatamente. Ai, gente. E muito assim, também tem os outros. Eu tô sentado lá, aí chegou um casal. Aí o cara, eu falei... E o cara dentro da sala, ele tava falando alto. Falei, pô, é comigo? É. Aí, ó, gasta dinheiro pra caramba. Começou a falar da mulher. Falei, meu Deus, o cara, eu tô sentado quieto aqui atrás, o cara tá falando comigo. Eu falei, tá, mas qual o problema? Não, eu tenho que dar meus pulos, né? Ah, Eu tá. falei, gente... Eu falei, o que você é? Não, eu ajudo as pessoas. Eu falei, é mesmo? Sua profissão é ajudar as pessoas? Pô, aí já me tirou, já me desconcentrou. Eu falei, como é que é a sua profissão? Me fala aí. Não, por exemplo, eu moro num lugar que é mais humilde. O vizinho ali não tem condição de comprar uma geladeira. Eu vou lá comprar geladeira pra ele. Eu falei, mesmo você dá geladeira? Não, não dou não. Aí, por exemplo, ele não pode ter crédito, ele paga pra mim. Mas paga pra você? Eu falei, mas... Agiota. Quem falou, nossa, já tão hein? Eu falei, mas e se ele não te pagar? Não, mas é tudo certinho, todo mundo paga. O dia que eu compro, eu já levo um cara comigo, que é o cara que garante. Eu falei, Então, eu tô contando isso para elucidar o que ela tá falando. A quantidade e a diversidade de pessoas que vão até um cartório. E ele achava ali, e ele estava contando com orgulho que ele ajuda o próximo. Falei, pô, maneiro, né? Que bom. Você Não. ajuda. Outra coisa que eu tava lembrando, agora tá super na moda, não sei lá no Rio, mas aqui em São Paulo tá super na moda os pactos antinupciais e as uniões estáveis com as cláusulas de fidelidade, né? Hoje eu já conferi 2 antes de vir pra cá. Eu chamo o casal, Isso aí... Eu já... falo, tem certeza? Porque se tem uma coisa que é certeza que vai dar ruim, É porque se tem cláusula... se você tá começando assim a relação, É isso aí. tem certeza? Porque, gente, aí já vai da nossa experiência de estar há 33 anos num relacionamento. Não vai dar certo. Então, o nosso papel, ele é muito maior. Ninguém perguntou, né, se era para falar isso ou não. Mas eu tenho esse cuidado, sabe? De chegar e conversar. No testamento, eu converso sozinha com o testador, sem advogado, sem ninguém num primeiro momento. Aí... Sabe, eu acho que, assim, essa visão, que é o que você falou, né? Policial conhece bandido. A gente sabe quando a pessoa está fazendo uma coisa para agradar o outro. E o nosso papel é justamente não permitir que alguém, né, esteja desamparado na Sim. escritura que a gente vai Não, lavrar. e aí, assim, às vezes ele tá querendo ouvir aquilo ali, tá? Pois é. E ninguém teve a coragem de falar. Então, eu sou esse tipo de pessoa que fala o que ninguém tem coragem de falar. Só para te passar para o nosso próximo quadro aqui, eu entrei na faculdade de música em 2010. Foi quando eu tive condições financeiras de pagar uma faculdade para mim. E difícil, tá? Uma semana de prova que eu fiz. Uma semana de prova. Impressionante como um músico precisa estudar para fazer uma faculdade. Nem médico, nem vocês do direito eu fiz. Segunda e terça vestibular, quarta prova teórica e quinta prova prática. E sexta banca, entrevista com banca, uma semana de prova. Beleza. Eu entrei na faculdade, eu tinha meu carro zero, tinha meu apartamento, e dava carona pro pessoal ali. Chegou um menino mais novo, de 18 anos, falou, pô, Cristiano, você me dá um conselho, cara? Eu falei, dou. Pô, tô vendo que você vai viver de música? Eu falei, aí eu contei minha história pra ele. Falei, tá. E sabe por quê? É porque, assim, meu pai é engenheiro da Petrobras. Meu irmão é engenheiro. E meu outro irmão está se formando em engenharia. E aí eu vim fazer música, meu pai ficou preocupado. O que eu acho que eu devo fazer? O que você faria? Eu falei, engenharia. Não é? Sabe por quê, cara? Depois que você for engenheiro, eu tô aqui, ó, eu tava com 30 anos, eu sou mais velho aqui na faculdade, só tinha o Antônio, que era do mercado financeiro, foi para lá viver o sonho, realizar um sonho. Vai fazer engenharia, irmão. Sabe por quê? Eu saio daqui, sabe que hora que eu cheguei aqui hoje? 11 horas. Já passei no cartório, trabalhei pra cacete.
Quarta-feira tu não vê aqui o dia inteiro? Eu peguei todas as matérias, botei dentro da quarta-feira pra quinta e sexta eu poder trabalhar. Né? Porra, vai fazer engenharia, cara. Depois- Enquanto tu estiver na Petrobras igual teu pai, tu faz música, irmão. É isso. No outro semestre ele não tava mais lá. Então, o que a gente faz é isso. Aconselhar também. Muito. A nossa profissão, além disso, é aconselhar as pessoas da melhor forma possível. Ah, mas quem aconselha é advogado. Não, meu irmão. Cara, lá no cartório, quando chega lá, o problema é que o advogado não resolve. Não estou falando mal do advogado, Não. que é um braço muito forte Não. dentro do O meio extrajudicial. O melhor amigo do Melhor amigo advogado do é o escrevente. Melhor Eu amigo do também músico é o acho. baterista. Melhor amigo do advogado é o Ai, que cara escrevente. de pau. Ouvi isso do Jimmy do Matanza essa semana. É, melhor que ele amigo. falou que não é músico, Melhor baterista, amigo- como vocês são. Não, é porque assim, o cantor vira pro cara da guitarra e fala assim, olha, sei lá, Garota de Ipanema. Aí o cara olha vai falar pro cara do piano. Aí o pianista vira pro guitarrista e fala assim, ó, sol com sétima aumentada. Aí o cara do baixo, qual é o tom? Ele, sol maior. Aí o baterista, e aí? Bossa nova, só acompanha. Ai, que filho da mãe. É isso. Ai, Bom, gente. e agora temos o nosso quadro chamado Sela ou Cancela. Aí eu boto plim, sela ou cancela. Isso aí. O que é isso? Sela, porque no cartório, quando a gente termina o ato, a gente sela. E se não terminou, se não foi tudo bem, a gente cancela o ato. É isso aí. Muito bom. Então, a gente vai fazer 4 perguntas aqui para Priscila. E Sela ela vai ou me dizer cancela? se ela selava esse ato ou se ela cancela o ato. Beleza? É tranquilo. Vou perder Você minha pode- delegação de Não, responder? Não, que É isso. tudo tranquilinho. Senão você pode explanar em cima do que você falar, é claro, sem problema nenhum. Vamos lá. Primeira pergunta. Filmagem de testamento, sela ou cancela? Eu selo. Faço isso desde 2017, gente. Com a permissão das pessoas, dentro das regras de LGPD, porque, nossa senhora, fiz um post falando disso no Instagram, tomei um monte de... Ai, LGPD. Falei, gente, tá tudo certo. Mas eu acho muito importante. Já salvei 3 ações de não serem discutidas porque eu mandei o videozinho do testamento. Isso aí. E isso deveria entrar. Vai estar no Código Civil Novo. aí, Tá então. no Código Civil Novo. Isso aí é segurança para todo mundo. No Rio, só filma acima de 80 anos, mas o testamento, como é lavrado pelo tabelião, dispensa a filmagem. Não, aqui em São Paulo também, não tem previsão nenhuma. Eu deu comecei a cuidado. fazer isso porque um dia eu fui chamada numa ação para testemunhar, para depor, e aí a juíza falou assim, então, doutora, fazia 13 anos o testamento. Em que sala que a senhora atendeu o testador? A senhora lembra se ele estava acompanhado de alguém? Gente, eu não lembro que eu tomei no café da manhã. Eu sou uma mulher menopausada. Então, assim, não tem condição, entendeu? Aí eu falei, acho melhor eu começar a gravar para mim, porque se o juiz me perguntar, eu assisto o vídeo, entendeu? Legal. E consigo. Mas o que acontece? Como todo mundo já sabe que eu gravo, quando tem alguma discussão, o próprio advogado já vai lá, fala disso, mas eu só dou o vídeo se o juiz me pedir. Sim, Eu não dou na mão nem claro. da parte, Sim, nem do advogado, claro. de ninguém, sabe? Mas selo. Vamos lá. Sela ou cancela? Cliente que chega no cartório 4h55, quando o cartório vai fechar às 5. Ai, gente, cancelo. Não, né? Vamos ter bom. Se é uma coisa, ai, meu Deus, estou em São Paulo, peguei um alagamento. Já aconteceu. Peguei Sim. um alagamento, isso aqui é desesperador para amanhã. A gente vai atender com o maior carinho. Todo mundo sabe que eu estou 24 horas no ar no WhatsApp, né? Se é uma coisa importante. Mas tem o nego que é sem noção, né? Tem a pessoa Tem que o cara que espera, ele vai, ele, sabe... Tem gente que vive no corre, né? Tu vê Sim. que aquela galera vive no corre mesmo. Os malucos às vezes param a moto lá, desce da moto, correndo, tudo trabalhado, e pega o papel, volta. Tu vê como tá correndo. Tá trabalhando. Mas tem uns que são abusados. Não, Vai eu lá tenho, pra testar. Eu tenho respeito pelos meus escreventes, Não, sabe? tem Todo que mundo. Eu ter tenho um monte isso que começa a aí. faculdade às 6. Então, Pois o cartório é. fecha às 5. Pois Às 6 é. o cara já tem que estar... Não posso ficar segurando, né, todo Pois mundo. é. Então, eu sou super correta com o horário de abrir. Eu abro 10, 15 minutos antes, recebo todo mundo. Mas, né, vamos ter noção. Esse é legal. Esse Showzinho, é especial para com você. área VIP, tudo liberado, vai de helicóptero. Música sertaneja. Sela ou cancela? Ai, eu passo. Não, Sorocaba que me perdoe. Ele vive insistindo para eu ir nos shows dele, mas eu sou uma pessoa do rock and roll.
Ó, já fui, tá? Pra não dizer que eu não fui, porque eu sou amiga da Simária, fui no bar das coleguinhas, eu sou amiga dos meninos do KLB, eu vou em show do KLB, mas, assim, sertanejo... Quem é do rock and roll, eu amo Michel Teló, querido, comprei a casa que era dele, a gente se conversa, mas, Que assim, legal. o sertanejo não dá, gente. Eu toquei algum tempo numa banda de axé, até que eu fui expulso, Não! porque eu era bem sucedido. O cara me tirou da banda, Sério? juro, mas assim, foi graças a Deus, porque eu não estava querendo ir mais, eu não aguentava mais tocar axé. Porque assim, era nada contra o ritmo, não, eu que eu não gosto, é preferência minha. Eram 3 cantores, metal, percussão, 3 dançarinos, baixo, guitarra e bateria. Eu tocava assim, ó. E como eu não tinha tempo para tirar tudo, eu pegava e escrevia. Escrevia as partituras, conversões, tal. E aí vi os dançarinos, o negócio vai lá, vai cá. E aí eu fui expulso porque eu era bem sucedido. Então fala perto do microfone. Tá? Então, a última pergunta. E a última, se você sela ou cancela. Capacitar seus funcionários com curso. Meu Deus, eu super selo. Eu levo os professores lá no cartório. É outro nível. A gente teve aula com Giselda Hironaka, com o professor Gomide, com o professor Simão. Eu acho que não tem outra saída a não ser o estudo. Eu também desconheço. Ou isso, ou vai ficar para trás. O direito notarial, o direito civil muda todo dia. Como é que a minha equipe não vai estar capacitada? Eles são os primeiros a saber de tudo. Saiu o provimento, eu já jogo no grupo de WhatsApp, a gente já marca a reunião, sabe? Todo mundo, todos os meus funcionários são advogados, todos. Ou se formando, ou já formados. Até o cara da autenticação e firma. Pô, então eu não posso ser seu funcionário, sou bacharel em música. Não, eu posso abrir uma exceção para você. Já tem muitos anos de cartório. Tem. Muitos anos de Com cartório. 25, eu posso ser até tabelião. Tipo, eu posso ser até tabelião, né? Fazer concurso. Então pronto. Não, é tipo o Sultz, né? Que eles só contratavam funcionários de Harvard. Os estagiários todos de Harvard. Aí caiu, não aguentaram. Não Foi aguenta, só nas né, 2 gente? primeiras temporadas, depois caiu. Não, mas lá no 29 é pressuposto, assim. Ou você gosta de estudar ou já nem vem. Porque não é opcional, entendeu? A gente Eu vai passei por estudar. lá, tá vendo? Eu A vou me gente adaptar vai fácil. estudar. Bom, e se você é assim como a Priscila, a favor da capacitação, a Cartório Flix tem um recado para você. Então, a Cartório Flix tem a maior plataforma do Brasil para quem vive no dia a dia do cartório, com mais de 400 horas de curso, material de apoio, certificado, e você tira dúvida diretamente com o professor. E para quem é ouvinte nosso, tem 10% de desconto aí no pacote full deles. Só coloca lá, casal 10. E, meu irmão, como a Priscila falou, tem que se capacitar. Olha só, estudar é pro resto da vida, não é isso? Isso aí. Vai aparecer aqui embaixo de novo. De que novo, algum lugar que aparece aqui o na editor tela, assim. é bom, eu vou ter que então começar a vai contratar aparecer uns caras aqui pra me ajudar. o cupom. Não deixa de usar o cupom. E vai aparecer aqui o site. Então, assim, acabou. Desculpa e mimimi. Chega, gente. Funcionário reclamando que o tabelião não capacita. Tem lá a opção Tem um de monte de favorecer. curso lá. Tabelião reclamando que o funcionário também não quer se capacitar. Então, vai lá e oferece. E sim, tabelião também tem que se capacitar. Até porque você, primeiramente. o tabelião, o gestor, o chefe é o espelho, é igual filho. Se o cara faz, os teus colaboradores vão fazer. Se você não faz, eles não vão fazer. Não, E a primeira coisa que eu ia falar, meu chefe não faz. Não, e esse é um dos motivos pelo qual eu não paro de dar aula. Porque se a gente não está estudando, como é que... E eu sou responsável por todos eles que estão lá, né? Então, é o tempo inteiro, gente. Não, e é a tua segurança. Não, falando em aula sua, vamos falar um pouquinho da sua aula que eu assistia recentemente, lá né? no DG foi muito legal, né? Muito boa. E principais pontos da Resolução 35 depois da alteração. E das mudanças que a gente teve, né? Assim, foi uma mudança grande, muito boa, porque agora, para quem, né, ainda não sabe, no inventário, mesmo que haja um herdeiro menor, a gente pode fazer de maneira extrajudicial. Então, tem toda uma longa caminhada para conseguir fazer. Então, a gente faz a minuta, junta todos os documentos, faz a guia, manda pelo sistema do Ministério Público para o promotor ver se ele concorda ou não. E aí, estando tudo ok, a gente vai lavrar. Então,
Isso foi uma coisa muito bacana. Mas só pra gente ressaltar, aqui em São Paulo o MP tem um prazo para responder. 15 dias. Tá, Não é de só eterno, aqui. Eu não. já tô sabendo É de que- eterno, não, É né? só aqui, né? Não, mas é um prazo impróprio, né, gente? Como todos os prazos do MP. Sim. Aqui, a gente tem conseguido até antes do prazo, tá? Porque ele vai por um sistema próprio do MP. Mas, se eu não me engano, na resolução nacional que teve do CNPq também fala de 15 dias, mas eu acabei de vir de Fortaleza, que a gente foi falar sobre isso lá também, não estão cumprindo. Tá. Gente, o que tem que fazer nesse caso? Telefone. Oi, promotor, tudo bem? Entendeu? Tem uma criança aqui dependendo da sua resposta. Eu cobro. Eu cobro. Entendeu? Porque eles não cobram a gente também? É isso aí. Né? Então, assim, essa foi uma mudança muito boa. O que eu acho que poderia melhorar? Eu tive um caso ontem de uma herdeira era menor e não tinha dinheiro para pagar o ITCMD. E precisava fazer aquele alvará extrajudicial, só que eu falei, com um caso de menor não vai dar. Porque a resolução fala que quando é menor você não pode fazer o alvará. Por que não? Entendeu? Era um caso Sim. que era super importante. Falei, você vai ter que pedir judicial. Ai, como me Caramba. dói falar isso. Mas é uma coisa que eu acho que podia mudar. Outra coisa que eu também estou falando com o pessoal do IBDFAM para a gente explicar para o CNJ, que veio uma coisa que para mim andou para trás. Toda vez que a gente tinha um testamento que já estava revogado, caduco, ou que você via lá que o legado não ia, a gente pulava aquilo e fazia o vambora, inventário. tá Aí lá. agora não, veio falando que quer que o juiz se manifeste num caso desse. Absurdo, né? Absurdo. Absurdo. Então, é coisas que andaram para trás. E o alvará extrajudicial, que é muito bacana, que agora você tem a chance de, se o espólio não tiver dinheiro suficiente para pagar as custas, você pode fazer a venda extrajudicial. Mas também precisaria ser lapidado, porque a quantidade de exigência que tem para você fazer o alvará extrajudicial é ridícula. Tem que colocar uma garantia do inventariante, o cara às vezes não tem. Não tem. Então, meu... Se tá vendendo não. é porque não tem. E é importante falar isso, porque assim, todo mundo, né, chega lá no cartório e fala assim, agora pode vender venda antecipada de bem do espólio. Vamos fazer? Só que não. Vamos, mas você já entendeu como funciona. Já é simples, tá tranquilo. bom, então traz isso. Não é assim, Então, não. Pois é. Não, eu não fiz nenhum ainda. Não tem como você cumprir Eu tudo. conheço uma tabeliã que fez um aqui, sabe? Então, assim, essas coisas que a lei não pega, a gente tem que chacoalhar. Aí faz o quê? Vai lá o IBDFAM, entendeu? Por isso que eu gosto. Porque a gente legal. cutuca mesmo, porque o CNJ... Na verdade, gente, cada um no seu quadrado. Os juízes não têm ideia de como funciona. Juiz nunca foi tabelião. Sabe? Não, até hoje, gente, eu recebo ofício, o cara me chamando de oficial registrador. Eles não sabem, às vezes, a diferença de tabelião, oficial registrador. O povo não sabe. Não tem direito notarial e registral na faculdade. Sim. Né? Então, é isso. E Aí agora tá o nosso ainda trabalho. Pois Ainda é. se fala nisso, né? Mas antigamente nem sobre isso falava. Mas é claro que hoje também eu reconheço que temos muito mais atribuições do que era no passado, né? Então, A também. cara do notariado mudou demais, né, Sim. gente? O cara que era aquele antigão lá, bigodudo atrás da mesa fedida, que ficava batendo carimbo de autenticação, foi engolido. Porque não existe mais, né? Simplesmente não existe mais. É isso. E as pessoas, eu acho que ficam com essa imagem exatamente do que é um cartório. Só que também ficam engessadas, não querem ver o novo. E é isso, o mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, tudo evoluiu e o cartório tem que evoluir. Sim, a próxima conversa nossa vai ser sobre inteligência artificial, que Sim. se não Sim. tiver no cartório, né, não tem Sim. como estar em 2025. É. Então, é por isso que eu falo, gente, de perfil. Entendeu? Não dá para ser o perfil do cara atrasado analógico. Não dá. Não tem como. Eu sou fã, eu sempre fui fã da tecnologia. Eu até casei com um analista de sistemas, eu sou uma mulher que pensa Eu longe. sempre fui fã, enfim, cara. Vai tirar emprego? Vai. Que isso, Cristiano? Vai. Quem não usar, quem não souber. Mas Exatamente. a mocinha lá, a menina, ela precisa de um ser humano ali que, por enquanto, ela não chegamos à singularidade. O dia que esse dia chegar, vai ser Eu, Robô, aquele filme. Mas não chegamos ainda. Então, precisa de você lá para... Agora, tem que botar o bumbum lá
E sentar, aprender, né? aprender. Gostamos, detestamos, não gostamos, Sabe, mas cara, não tem opção. Eu acordo 5 horas da manhã, aí faço ali o meu devocional e tal, aí sento. Aí ligo lá, e fico lá. Ah, isso aqui eu sei, beleza. É isso, gente. Aí é mesmo, deixa eu voltar. Ih, caraca, legal. Ih, isso aqui eu sei, beleza. Não, é assim. Eu fui começar a estudar à noite, chegava, não sei o que, terminava tudo, aí sentava para assistir uma aula por dia. Só que eu comecei a ver que no dia seguinte eu não lembrava nada da aula. Não, a mente já tá. Gente, já foi. Já lotou, né? Aí a eu Winchester? voltei Lotou. a estudar às 5 da manhã Aí nossos também. filhos ficam assim, pai, eu vou ter que estudar, vai. Quanto tempo? O resto da vida. Exatamente. Aí você vai escolher. Vai Ah, já- querer estar no topo da cadeia alimentar ou na pirâmide de Maslow lá? Aí você tem... O que é pirâmide de Maslow? Vai estudar. Sim, a minha filha pequena, ela vem e fala, mãe, palestra de novo? De novo você vai viajar? Eu falei, você gosta de estudar na sua escola, não gosta? Então, mamãe vai. Tá bom? É isso aí. Isso aí. Bom, agora temos um momento aqui que te chama de você é o host. O que é isso? É para todo mundo que está sentado do outro lado, porque ser entrevistado é muito tranquilo. É isso? Ser entrevistado é muito tranquilo. Agora, entrevistar às vezes não é. Você não. Você é de de letra, você fala, né? Mas tem tanta gente que vai conversar com a gente e tá ali assim, fica assim, é mesmo, é? Fala, se pergunta, o quê? Qualquer coisa. Para você é muito tranquilo. Você tá na internet, você fala, você dá palestra. Então, esse momento, você é o host, você pergunta pra gente uma pergunta que você quer. Ah, gente, eu tenho, assim, um interesse genuíno em saber, porque eu tenho muito carinho pelos escreventes, de verdade. E eu, sempre que eu tenho chance, eu gosto de perguntar o que a gente, enquanto tabelião, poderia fazer mais, Boa. a mais. Porque, assim, não é o caso de dar o auxiliar, não é o caso de pagar o papel, a tinta da impressora. Eu queria saber, na visão de vocês, o que é, como seria o tabelião ideal, sabe? Sabe? Entendeu? Entendi. Então fala. Eu vou começar. Não vou puxar seu saco. Como do Arthur e o que acontece? Antes da gente vir para a internet e conhecer vocês, porque a gente passa 25 anos, vou falar de mim dentro do cartório, e eu, assim, quando eu saía do cartório, eu não queria saber nada de cartório, até levava trabalho para casa? Levava. Mas o meu interesse sempre foi outro, eu estudar outras coisas, estudar música, estudar inteligência emocional e tal. Só que com isso, a gente conheceu muita gente. Quando você não compara, você não sofre. O que é isso? Eu tenho uma vila de casas, onde todas as casas são germinadas, todo mundo tem um Fusca na frente da garagem. Todo mundo é feliz. Uhum. Um dia, o cara da primeira casa chegou com a Mercedes. As outras 9 casas olharam e falaram assim, acabou. Naquele momento, a paz, a harmonia foi embora. Por quê? Porque a comparação chegou e ela é inevitável. Então, até nós virmos para a internet 9 meses atrás e começar a conhecer um monte de gente, eu falei, pô, não, que tá legal, tá não sei o quê. Aí a gente começa a conhecer. Você, Arthur, quem mais? Ah, eu vou falar um monte de nome aqui, enfim. Se eu não falar alguém, a pessoa vai ficar chateada. Falei, cara, tá errado. Você deixou de ganhar? Não. Por quê? Eu trabalho. O princípio o pagamento está sendo feito porque eu estou trabalhando. Beleza. Só que tem coisas que começou a incomodar, a nos incomodar. Estrutura. Estou falando se é bonito, se é pintado, se... Estou falando de luxo. Estrutura. Estrutura. Sabe? Beleza. A estrutura te resolve, dá um tapa ali e tal. Beleza. Mas o que mais me incomoda hoje, o que mais, assim, eu vejo que você faz, é você valorizar... Como é que você valoriza o teu escrevente? Não é com dinheiro. Uhum. Eu também acho. Tem uma coisa que a gente aprendeu há pouco tempo, que chama salário emocional. O que é um salário emocional? Ó, tu é fera, eu vou te transformar num monstro. Uhum. Você vai fazer esse curso com esse cara aqui. Ó, você... Porque, sim, eu vou te dar um auxílio. Não quero isso, não. Uhum. Não é sobre isso, né? Eu não quero isso. Sim, eu vou lá, eu trabalho e pago. Uhum. Não, isso nunca foi... Até porque isso aí eu já tinha. Então, estou acostumado. Ah, se você falar assim, pô, Cristiano, tu quer? Ah, beleza, tá bom, eu aceito. Vai ajudar? Beleza. Mas não é isso. O que o escrevente... Não é isso que faz a diferença. Não é isso que vai fazer a diferença na vida dos teus escreventes. E assim, não é sobre dinheiro.
Porque você ganha a mesma E eu coisa não em quero quase... tapinha nas costas, não, que isso aí também tem. Pô, Não, falsidade também não. Cara, irmão. Pô, tu tá aqui entre os 20 primeiros da lista. Então, assim, eu também não é. Porque essa prática, pra mim, só serve pra duas coisas. Eu detesto aquele negócio do McDonald's funcionário do mês. Funcionário do mês. É uma Primeiro, exposição. tu expõe o cara que não quer nem tirar foto. E tu ridiculariza todo mundo que não tá lá. Eu não faço isso, gente. Nunca ninguém fica sabendo quanto o outro tirou, quando não tirou. Isso é inteligente. Ah, mas quem tá aqui ganha sei lá, uma ida na churrascaria. Ah, Você não você precisa desculpa, disso, né? Tá? Você tá me desculpa, porque eu nem aguento. Do jeito que eu como, eu vou ficar lá 10 minutos. Eu tô cheia, era só isso mesmo. Então, eu acho, Priscila, que o que vocês fazem e que muitos eu tenho é isso. Como é que tu valoriza o cara que tá contigo? Capacitando ele. Não é chamar ele para tomar um vinho contigo na tua casa. Ele não tá Não, nem não aí tem que para misturar. isso. Não, é isso aí. Não é isso. A gente não tá pra ser amigo, a gente tá pra ser parceiro, Isso né? aí. E minha mãe Pra sempre mim falou é isso isso. pra mim. Não confunda liberdade com libertinagem. Exatamente. Então, Então, cada caso, cada não um sei no se seu ela lugar. quer complementar, mas eu acho que ela pensa da mesma maneira que eu. Então, Não. hoje... Se você deixar alguma coisa pra eu falar, né? Ai, tadinha. Desculpa. Já Fala, tentei Aninha, aqui. fala. É isso. Eu acho que não é sobre dinheiro. Não é sobre fulano paga mais, Beltrano paga menos, porque no final você ganha a mesma coisa. É sobre unidade. É sobre todos os escreventes estarem juntos. É um ajudando o outro. Ah, mas se eu deixar de fazer uma escritura, o outro vai fazer, ele vai ganhar, eu não vou... Gente, aí você pensa assim, mas quem eu estou ajudando? Ah, o cliente é meu e é dele. Divide, sabe? Não pode ser sobre dinheiro. E você tem que dar estrutura, que a gente fala, não é o papel, não é a impressora. É um banheiro. É um suporte. Um suporte, às vezes, financeiro, pode precisar, mas emocional, intelectual. Porque o que eu não sei, a primeira pessoa que eu tenho que perguntar é a você. Exatamente. E Você é você minha tem que estar ali referência. pronta para me ajudar. É apoio quando eles cometem um erro. Comprar a briga do escrevente e segurar o cliente. Ele errou, eu falo porque eu errei recentemente. Mas assim, errei. Errei, sou humana. Não Sim, vi. Se todo você mundo. falar, mas você deixou passar. Deixei. E eu leio e releio e conferência e tudo mais. E passou. Mas a questão é, errei. O problema não é o que aconteceu, é o que você vai fazer com aquilo. Então, você se posiciona e se posiciona com apoio. É diferente. Lógico. Então, assim, eu acho que é isso. Não é sobre dinheiro. É sobre aliança. Que legal. Pode ser que nesse meio tenha esse cara que quer dinheiro. Só que aí já é um gado malhado no meio do... O teu olhar vai ser diferente para esse. Não que ele está errado, que ele queira... Gente, tem dinheiro. Não é isso a questão. Não, Mas não a é- que custo, né? A que custo? O que é isso? Não, é que eu sempre falo para minha equipe, eu sei o quanto eu batalhei para estar aqui nessa cadeira, sabe? Eu tenho o nome a zelar de ter sido uma das primeiras mulheres, de ter sido, né, passada em primeiro lugar. Então, eu sei o quanto me custou. Não vai ser nenhum dinheiro É isso aí. que vai queimar meu filme que eu levei anos para fazer, né? Então, eu sou muito firme assim com a questão ética, sabe? Não tem colher assinatura fora, não tem fazer nada 1 milímetro, porque eu durmo todo dia à noite. Então, a gente recebeu um casal também que foi lá, que estava pensando em trabalhar com a gente. Mas vocês não querem saber quanto que eu lavro? Não. Mas por quê? Não adianta. Você lavra isso hoje. Se você vier para cá, vai cair. E tudo bem, porque a gente sabe que é uma construção. Eu não fico olhando nem quanto eu ganho, porque... Sabe? Então, para mim, vale muito mais, enquanto tabeliã, alguém que tenha os princípios que eu tenho Sim. e que vá trabalhar, eu falo, no estilo 29, entendeu? Do que qualquer outra coisa. Eu Sim. não
mesmo porque eu já entendi que o dinheiro ele é proporcional à dor de cabeça. Sim. Então, eu estou numa fase que eu quero paz, Sim. sabe? A gente teve um caso, né, que era uma escritura de um valor muito grande mesmo, assim, daquelas assim Delícia. que salva Um mês. Não. alguns meses. Para todo mundo. Só que faltava um documento e aí eu pedia e aí, enfim, teve aquela situação e aí chegaram para mim e falaram assim, eu não lavrei, óbvio. Não fica triste não. Não fica triste não que você não lavrou. Falei, hoje eu ficar triste? Não fico. Para mim agrega, é por dinheiro, mas o dinheiro não é tudo. Não, pelo amor de Deus. Falei, difícil para mim era dizer não quando eu tinha 32 anos atrás, que eu estava na faculdade precisando de dinheiro para pagar minha mensalidade, que estava atrasada, e o cara abriu uma maleta de dinheiro na minha frente, com 20 e poucos anos. Falar assim, se você deixar a senhorinha assinar, você leva a maleta. Ali foi difícil. É lógico, mas, E esse gente, dinheiro tu pede pro banco. Gente, e assim, a gente vai ter muitas oportunidades de ver Claro. coisa errada acontecendo, mas aí que tá a graça da coisa, né? De você poder chegar... Eu encho minha boca de falar que eu cheguei até aqui onde eu cheguei sem, sabe, nada que desabonasse a minha Exatamente. conduta. É, então, exatamente. é por aí, sabe? A gente também, né? Sim. Se eu cometi erros, whatever, não foi assim. Não foi nenhum Não prejudiquei erro. ninguém. Não foi intencional. Errar da humanidade Errar é E vou errar. errar, mas e a vou gente errar. tenta minimizar ao máximo. A gente, Pois é, a gente agora, tem ferramentas, né? aceitar coisas para fazer coisas, esquece. Isso aí é muito... E Sem também normalizar o que é errado. É outra coisa que eu não suporto. Mas o outro faz. É problema do outro. O meu problema é o que eu faço. Eu só tenho soberania sobre Controle. o que... Controle É o estoicismo, do que... gente. É isso aí. Eu não tenho Né? poder sobre o outro. Enfim, Ai, gente. Ai, Olha só. delícia de bom. você tem que dar A gente tá indo pro pro final. final. Que dó. Ai, eu falei que podia ser 3, 4 horas de podcast com faremos você. mais. Sim. Mas a gente primeiro queria agradecer de você ter Oba! vindo. Que Então, lindo! Uma é lembrança. lembrança, uma forma de Amei! demonstrar o nosso carinho. Que fofo. Adorei, Tem. gente. Oba! Aí tem uma aguinha. Aí isso é um Ah. corta-gotas de vinho. Gente, que luxo. É. Adoro. É porque a gente colocou coisas aí assim que a gente acha Uma que são belezinha. úteis. Aí o cara assim, mas eu não bebo. Eu falei, mas você não tem azeite em casa? Coloca na Nossa. boca do azeite, pô. Amei, gente. Amei a sacolinha. Tem mais a o gente so- é todo tem mais preocupado é o com a brand, questão né? ambiental também. Amei, gente. é. Obrigada. E aí, a gente agora tem um quadro que chama O Poder da Caneta, né? A gente sabe como é o poder da caneta na nossa área. Então, a gente te dá uma caneta para você escrever o que você gostaria de mudar em você, no próximo, Nos no seus mundo, colaboradores. nos seus colaboradores, aonde você quiser. E daqui a um tempo, que você vai dizer, você relê. Então, para escrever, Pra por saber quê? se isso se realizou da sua vida. Porque é o seguinte, a palavra que eu falo, a palavra tem poder. E a letra, o que está escrito é perpétuo. Vai ficar. Porque você pode falar aqui e a Priscila tem um monte de coisa para fazer. E você vai esquecer. E tudo bem, não é por mal. Mas quando a gente escreve e na mão, isso vai ficar para sempre aí nesse Me papel. dá. Pode deixar. E aí, daqui a um tempo, você vai contar pra gente o que você vai escrever. E aí, daqui a um tempo, aí você coloca o tempo que você quiser. 1 ano, 6 meses. Mas o legal é que daqui a 1 ano, isso que está aí, vire uma realidade. Porque toda meta ela é boa quando ela é ecológica. O que é isso? É da grama, da árvore? Não. Ecológica é quando ela é boa para quem está ao teu redor. Primeiro tem que ser bom para você também. Eu vou deixar de ser menos ansioso. Isso vai ser bom para o seu marido, para o seu filho, para o seu funcionário. Né? Eu vou pagar tal custo para meus funcionários. Eu vou lá no IBDFAM propor que essa lei tal vai beneficiar o Brasil. É isso. A ideia é essa. Muito legal. E o gente. compromisso não é comigo,
É consigo. Então, queria que você falasse e você escrevesse o que você vai... Posso escrever já? Pode, fica à vontade. Aí depois você fala. Você pode escrever primeiro. Eu, Priscila, me comprometo. Porque a gente... Você sabe que tem uma história que é muito legal. Você conhece a história do Jim Carrey? Não, conheço o Jim Carrey da Então, história. o Jim Carrey tem uma história muito bacana. Aí ele fala assim, pô, mas essas histórias são loucas, parece clichê, mas é o clichê que dá certo. O clichê tem dado certo há milênios. Tá a Bíblia aí. Então, assim, ele era pobre de maré de si, o sonho dele era ser ator. E, trabalhando com isso, ficar rico. Ele fez um cheque para ele de $10 milhões. E guardou o cheque. Que legal. O primeiro filme dele, não sei se foi o que de sucesso, foi o Máscara. Foi o dinheiro que o cara ganhou com o filme. Ele foi lá e depositou o cheque. Então, isso gera crenças na gente, assim, muito fortes, assim. Ah, que eu vou botar que eu quero casal notarial aqui no 29. Ué, mas geram crenças, e eu tô te Vamos gerar falando. uma crença aqui. O Bruce Lee escreveu o roteiro da vida de Sylvester Stallone. Então, não é um Ué, caso. o pai das Williams O escreveu pai todo o treinamento delas antes de ter filha. Que demais. Então, esse momento é pra isso. Então, E Ai, quando você Helena. bota uma água aqui que eu tô com uma sede. eu, Priscila, Agapito, decreto que em 1 ano serei a tabeliã mais próspera de São Paulo. Certo? Certo. Porque prosperidade para mim é um conceito É muito isso aí. importante. Jesus, quando falou que assim, eu venho para que tenham vida e vida em abundância, ele não está falando que eu vou vir para tu ser rico. Não, Não, eu quero para ter uma família, para ter saúde. prosperidade, que para mim é um conceito muito Daqui a um amplo ano, e- você colocou a data aí? Coloca a Vamos data que você colocar vai a data. esquecer. 23 hoje, né? Eu falei assim, Cristiano, mas que 24. 23. 23. Isso dá... Sabe por quê? Nesse momento, você estabeleceu um pacto com você e, assim, dificilmente você não vai cumprir. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser um faixa preta. É isso aí. No dia que eu fui na primeira aula, eu não conseguia andar porque eu era gordo. Muito gordo. Doente. Quase alcoólatra. E eu falei com o meu professor, quanto tempo leva um faixa preta? Eu falei, não, senhor, o senhor vai... É tudo senhor, né, sabe? Uhum, sim. Não, senhor. Pô, senhor, acho que o senhor tem que cuidar da saúde. Eu falei, mas quanto tempo sai um faixa preta? Fala pra mim aqui, cara. Tô te perguntando. Uns 5, 6 anos, se vier assim, tá beleza. 6 anos depois, tava o Cristiano lá. E olha, a coincidência, e não é. Eu saí faixa preta 5 anos depois, no mesmo dia que eu fui fazer aquela aula. 2 de novembro de 2014, Olha eu fui só. fazer a aula. 2 de novembro de 2019, eu saí faixa preta. Então, não tem coincidência aí não, cara. Tá? É o querer. Eu prefiro 10 caras com muita vontade do que 5 gênios comigo. Ah, mas sem dúvida, eu não tenho a menor paciência pra gênio. Tá? Assim, muito obrigado. Imagina, gente. É um prazerzaço falar com você. Desculpa aquele furo. Imagina. Mas ficou um furo assim, eu mesmo me perdi. Nada, desculpa. Parabéns pelo teu trabalho. Não é fácil estar na posição que você está. Também, como eu digo... Nem não é fazer fácil- o que você faz. Não fazer o que você faz. Uma mulher que passa em primeiro lugar de um concurso, numa profissão que era extremamente masculina. Hoje o jogo virou. Eu acho que deve estar meio a meio, pelo menos. Se não tiver 60, Na minha mais. época, eu ouvi muito que eu só passei em primeiro lugar, óbvio, porque eu dei pra banca, né? Eu imagino. Óbvio, você não tem Eu dúvida que imagino. eu dei pra Não, eu banca. tenho certeza absoluta. Então, assim, uma profissão que era totalmente masculina, principalmente quando passava de pai para filho, né? Me passava, mas não passa muito tempo, tá, gente? E, sim, sucesso. Sucesso É só- pra gente. Começa, assim, é o que eu falo para meus filhos, a vida de vocês tá aqui. Vocês só tem que manter. Ou, agora, Crescer. não queira conhecer esse lado aqui não, que não é legal. Eu vim de lá. A gente tá fazendo um bom trabalho com os nossos filhos, além de tudo, né? E eu falo, e eu sou chato, falo. Então, assim, o seu é só manter. E aí, você não vai manter.
Você vai Vamos voar. aumentar. Eu não É posso falar que é igual foguete, que foguete não dá ré, porque é o Agora Lamanche dá que acabou ré, com esse negócio. pois é. Quase ficou pobre, aí fez o foguete da ré e tá mais rico ainda agora. Não, gente, eu só Muito quero... obrigado. É isso aí, gente. Foi um prazer de verdade estar aqui com Ah, vocês. Eu admiro muito o trabalho. Nossa. Vocês são um barato. E eu estou muito feliz de ter participado aqui com vocês, Ai, tá a bom? gente que Obrigado. agradece. Deixe sua rede social, que você é Eu uma queria mulher da rede muito social. fazer esse episódio com Ai, que vocês. farra. O nosso Instagram é 29 Tabelionato SP. Tá? Um monte de gente às vezes acaba me colocando o Priscila Agapito, mas o Priscila Agapito é o meu pessoal, só da família. Então é 29 Tabelionato SP. E a gente faz com muito carinho, todo dia tem videozinho e quando tem decisão nova a gente já comenta. E numa linguagem bem tranquila. Eu vou adorar ter vocês por lá e é um caminho para a gente se encontrar e trocar mais ideias. E vocês, como já sabem, está nesse cenário aqui diferente do que vocês estão acostumados. Estamos em São Paulo. Nós somos os cariocas mais paulistas desse Brasil. Né? Fala assim, pô, vai para São Paulo? Adoro, meu irmão. Adoro. Vir para cá, para mim, é um prazer inenarrável. Aí já falaram assim para mim, tá faltando o quê para vir morar aqui? O futuro, Deus pertence. A gente resolve. E assim, quando a gente vai muito para um lugar, Deus finaliza a nossa vida. Eu ia tanto para Niterói, quando eu era criança, meu pai trabalhava lá, para praia lá, moro lá, casei. Fui Tá lá. vendo? @Casal Notarial no Instagram. YouTube, tem que contar agora, né? Nossa. Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Apple. Podcasts e Amazon Music. Um beijo pra vocês. Obrigado. E semana que vem tem mais, mas na verdade a semana que vem é amanhã, porque o tempo aqui dentro passa de uma forma totalmente diferente. É isso, Obrigado. gente.